Bem-vindos ao ADEPAT Podcast. Estamos aqui hoje, é especial. Nós temos, com muito orgulho, recebendo estudantes do Mackenzie. E ao meu lado aqui também vai ser uma entrevista completa. Fernanda Generoso junto com a gente. Bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Olha só, estudante, engenharia, Mackenzie. Quem é mackenzista, levanta a mão. Muito bom. Tem mais mackenzista, né, que muita coisa por aí, mas os mackenzistas se encontram em todos os lugares. É incrível essa energia de ser mackenzista. Vou contar algumas histórias para vocês, mas estamos aqui com nossos amigos estudantes. É a primeira vez, inédito, que a ADEPAT faz esse encontro dos profissionais, né, dos já graduados, com estudantes do nosso podcast. Então, estamos aqui com os nossos grandes amigos, olha só, Giovanni, João, já reparou que eu não decorei o nome ainda? Se eu errar, vocês me perdoam, coloca na legenda aqui. Giovanni, bem-vindo. Perfeito, gente. Pra gente, eu queria falar que é uma honra, né, tá recebendo esse espaço para expor um pouco mais de como tá as faculdades hoje em dia, né, falar um pouco mais até do movimento Empresa Júnior, que é quem a gente vem representando aqui hoje, além, né, do movimento estudantil do Mackenzie. E junto tá aqui o João, né? Pô, igual o Giovanni falou, uma honra estar aqui, é um convite muito legal, a gente ficou muito animado quando a gente recebeu essa notícia, então tá aqui hoje, tipo, é de fato muito legal. Eu sou o João aí, João Francisco, meu nome, poucos que tem aí, conheço poucos João Franciscos, mas eu e o Giovanni aí, já apresentando um pouco, a gente faz a engenharia de produção, né? Estamos no 6º período, que dá o 3º ano aí mais ou menos, então estamos no meio aí da faculdade. E também estamos aqui em nome da EGEM, né, da Empresa Júnior de Engenharia do Mackenzie. E, pô, muito feliz aqui também de estar aqui. Ah, muito bom. E você, Fernanda Generoso? Quem é a Fernanda Generoso? Pois é, né? Eu sou a engenheira civil, especialista em patologia das construções, e eu os conheci porque eu dou aula para os alunos da engenharia do Mackenzie. Então, eu conheci o Giovanni, conheci o João, dei aula para eles, e assim, foi uma experiência incrível. Eu tenho um carinho enorme pelos alunos do Mackenzie, e poder trazê-los aqui para a ADEPAT, trazer esse movimento aqui pra gente e proporcionar isso para eles, é sem dúvida uma coisa que é muito gratificante para mim, porque eu até estava conversando com o Giovanni agora há pouco. O que falta, né, na graduação, eu acredito, que é trazer esse mundo corporativo para dentro das universidades e trazer a mentalidade de um amadurecimento que eles vão encontrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que, sem dúvida, é um trabalho mútuo aí que a gente tem a desenvolver, que vai ser muito legal. Show de bola. E aí, boa professora? Boa professora, ó. Ajudou a gente a falar que se não fosse por ela, talvez eu não estivesse no 6º período hoje em dia, tá? Ainda tá um pouco no 5º, um pouco no 4º. Tá um pouco diluído ainda. Muito bom. É o desafio, né, da graduação. A gente Exato. acaba tendo ali o conhecimento vindo da base, do ensino médio, mas chega na graduação, chega... E acho que a universidade, ela tem que despertar isso em nós, né? A vontade de fazer além. Ter ali a graduação, a estrutura da universidade como um ponto de início e não de fim. Vocês também veem dessa maneira, Giovanni? Exato. Não, eu vejo que, inclusive, até puxando um pouco o gancho do Mackenzie, é uma das faculdades que, na minha visão, que eu estou muito ligado, principalmente com o movimento, a gente tem contato com muitas universidades, a que mais faz a ponte entre o mundo universitário com o mundo do mercado de trabalho. A gente vê que a gente tem 2 eventos obrigatórios anuais, um para participar de um desafio realmente, um hackathon com as empresas. A gente vai ter na semana que vem um evento com outras empresas para palestrantes, mostrar um pouco mais do mercado de trabalho. A gente tem iniciação científica, contato com empresas, a gente tem a feira de recrutamento também que acontece dentro do Mackenzie. Então, vem um movimento recente, né, que não acontece há muitos anos, mas de introduzir mais o mercado de trabalho dentro da universidade. E que a gente sabe que é muito necessário, né? Porque senão a gente acaba saindo da universidade com a parte técnica, mas muito crua ainda para estar atuando, para fazer projeto, para lidar com o cliente, para lidar com a vida real, digamos assim, né? Então, com certeza é um movimento muito importante. Muito legal. E o nosso objetivo aqui, então, é realmente estamos iniciando essa ponte para poder aproximar o mercado de trabalho, né, os profissionais já aí ativos, graduados, junto com os estudantes, que vêm, né, com a esperança, a expectativa, aprendendo. E aí confesso para vocês aqui, dando o meu relato sobre o Mackenzie, então ainda mais honrado por ser o Mackenzie como o primeiro
ponto de entrada desse universo. Quando eu fiz o meu técnico em edificações, foi aquela musiquinha de Túnel do Tempo, né? Foi lá em 2002, 2003. Eu lembro que tinha um professor, um jovem professor, e eu estava no técnico, né, sonhando com a engenharia, e ele falou, olha, foi se apresentar, ele falou, sou professor, sou engenheiro civil, formado pelo Mackenzie, que aí fica um parêntese, todo engenheiro do Mackenzie nunca fala, né, eu curso engenharia. Não, eu curso engenharia no Mackenzie. Eu sou formado em engenharia no Mackenzie, né? Tem esse carinho, esse amor. Ele falou, no Mackenzie, fiz em 5 anos, não peguei nenhuma ADP. Talvez a Generoso ajudava ele já lá, né? Ao fim. Sem dúvida. 2002, esse era o meu objetivo. Mas tinha alguma Generoso lá em 2002. E aquilo, pra mim, tornou um alvo, assim, sabe? Primeiro, terminar, poder falar que concluí a graduação ali 5 anos, sem um ano a mais, sem um ano a menos. E o Mackenzie ficou ali no meu coração, né? Fui pesquisar um pouco mais. E era outras épocas, eu não tive essa oportunidade de poder me graduar no Mackenzie. E aí eu fui, meu primeiro trabalho foi na área da patologia das construções, como estagiário de técnico. E a empresa que eu trabalhava, o dono da empresa, adivinha onde ele se formou? Mackenzie. Né? E fica aqui a menção honrosa, Rafael Nasser. Ele é um entusiasta fantástico pelo Mackenzie, sempre trouxe o Mackenzie com muito carinho e amor. Ele jogava rugby pelo Mackenzie, sempre falou demais. A Refix Engenharia até patrocinava até não sei, as camisas do rugby, tinha lá a Refix e tal. Tanto era o amor e o carinho, essa ponte que ele fazia. E tudo onde a gente ia nas reuniões, eu como estagiário, parecia que assim, tinha 10 engenheiros. Quando 3 se encontravam, Mackenzie, já virava, a reunião virava outra, o networking, o carinho virava outro, né? E eu via tudo aquilo, mas aí eu não estudei no Mackenzie. Não deu para me graduar no Mackenzie. E ficou, né? E ficou aquilo no meu coração. Aí passou 10 anos de graduado, aí eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, comecei a pesquisar, e aí o coração falou mais alto, aí eu consegui fazer minha pós-graduação no Mackenzie. Então, não sei se pós-graduado pode falar, sou mackenzista. Eu falei, sou mackenzista. Ou dá pra falar? Dá pra falar? Com certeza. Então, trago muito carinho. E aí, eu sou pós-graduado, né, em excelência construtiva, anomalias, uma excelente pós do Mackenzie. E eu tenho isso com muito carinho, com muito orgulho. E falo pra vocês que estudam lá, que honrem isso, né? Sejam gratos por esse carinho. Vocês veem isso já na graduação? Esse carinho, João? Cara, o que você acha? Com certeza. Tipo assim, no meu início de contato assim com a faculdade, eu não queria muito fazer Mackenzie, assim, eu não tinha essa ambição e tal. Eu via os prédios, achava que, seria velho e tudo mais. E aí acabou que os caminhos me levaram para o Mackenzie. A gente começou na pandemia, né, a faculdade, então era tudo online, assim, não tinha muito contato com as pessoas. Até que a gente começou a ter um laboratório presencial, ter alguma atividade, assim, presencial. E, cara, ali, nessa primeira semana, assim, que a gente já pisou ali no laboratório, já, tipo, os olhos brilharam, assim, foi outra coisa. E aí, tendo essa vivência no dia a dia, começou a voltar às aulas e tudo mais, a gente foi criando amizades, assim, amizades muito boas, assim, eu e o Giovanni, a gente tá aí há bastante tempo, assim, na mesma sala até então, e, cara, hoje eu bato no peito, eu falo que eu sou mackenzista pra todo mundo, e, tipo, eu adoro Mackenzie mesmo, porque, tipo assim, era algo que eu não me interessava e por isso nem procurava muito sobre. E aí acabou que quando eu entrei, comecei a ver mais as coisas, entender mais como funcionava, ver que, cara, era muito moderno, assim, o Mackenzie, a gente tem, cara, salas de empreendedorismo, assim, tem salas de todos os tipos, assim, e, cara, isso, incentiva muita gente, sabe? Tipo, faz a gente aprender bem mais e, tipo, se sentir bem mais parte da faculdade também. Então, cara, hoje em dia eu adoro Mackenzie, assim, eu amo Mackenzie, então... Eu tenho até um complemento para fazer pro João, que eu gosto muito quando ele fala que o Mackenzie olha para os estudantes. Eu acho que, tipo assim, eu não conheço outra faculdade que dá tanta abertura quanto o Mackenzie para, tipo assim, graduação, sala de aula, atividade curricular. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente, dentro da empresa, projetou diversas salas que hoje estão no Mackenzie. Então, tipo, não só eles perguntam as coisas pra gente, como eles deixam a gente projetar. E hoje está sendo executado o projeto que a gente fez, né, para os laboratórios de lá. Então, as salas de aula, a gente que dá ideia, eles vêm conversar com a gente para saber o que a gente espera da Semana da Engenharia, o que a gente espera do Hackathon. A gente está ajudando a trazer as palestras para a própria Semana da Engenharia. Então, tipo assim, não é aquela coisa que o Mackenzie só está oferecendo para a gente. Ele abre portas para que a gente ofereça para nós mesmos as oportunidades e eles só viabilizam, sabe? Então, é um ambiente incrível. Então, tipo, o que você quiser
fazer dentro do Mackenzie, você pode. Se você quer se especializar em algum assunto, você vai fazer uma iniciação científica. Se você quer entender um pouco melhor do mercado de trabalho, participa da empresa júnior, vai para a feira de recrutamento, vai para alguma liga acadêmica, que são muitas, inclusive, muito renomadas no Brasil também. Então, assim, é um ambiente, tipo, apaixonante. Acho que essa é a palavra. E acho que é isso que causa a paixão que os mackenzistas têm pelo Mackenzie, Até sabe? no pós estarem graduado, né? É que a gente cria memórias muito boas também lá, Exato. sabe? A gente fica o dia inteiro ali, tem aula junto, vai almoçar junto, aí fica de tarde ali junto trabalhando. Então, cara, é muita coisa que a gente vai fazendo assim, a gente fica lá muito tempo, então é tipo assim, nossa segunda casa ali, o Mackenzie, aí, pô, tá longe de acabar ainda pra gente um pouquinho, né? Mas quando acabar, com certeza a gente vai sentir falta disso. Então, acho que isso também bate muito assim no espírito mackenzista, sabe? Tipo, pô, Exato. tava lá no Mackenzie, só coisa boa, então... E essa fase de estudante, costumo dizer até pro pessoal, né? Você entrou numa sala de aula, não tem lugar melhor que estar. Né? Eu me encontrei como professor, apaixonado pelo que faço, mas não tem lugar melhor para estar como estudante. Porque você tá ali totalmente livre de ter que saber algo, de ter que dar respostas. Você tá ali para buscar conhecimento. Exato. No mundo real, nós somos cobrados por já ter a resposta, por dar resultado, por saber o que fazer, saber acontecer. Mas na sala de aula, até eu costumo falar com meus alunos, tem alguns alunos que vão na sala de aula para mostrar o que sabe. Né? Sempre tem. Sim. Sempre Sim. tem. Falo, não, meu amigo, venha para a sala de aula para mostrar o que você não sabe. Deixe claro, se abra para o aprendizado. E essa energia de estudante, ávida por querer fazer, por querer construir, é muito legal. Você sente isso, Generoso? Você está muito ligada com os estudantes da graduação. Explica um pouco por que você está ligado. Você não é a professora da graduação, mas você está totalmente ligada com os alunos da graduação e sentindo essa vibe, essa energia. Então, primeiro fala pra gente o que você faz, qual que é o teu ponto de comum com essa galera e como é continuar vivendo essa energia, essa vibe aí da graduação. Legal, Vibe, então. viu? 38 anos falando gira, mano. Tem que ser assim, tem que ser. Tá louco. Atualizado. Atualizado. Até aproveitando, assim, sobre o clima do Mackenzie, né? O que eu percebo de fora lá é o envolvimento que vocês têm entre vocês, entre as diferentes engenharias. E eu acho isso muito legal, porque quando você tá no mercado de trabalho, é assim que funciona, né? Não é a civil falando só com a civil, não é a engenharia elétrica falando só com a engenharia elétrico, mecânico. E é bem legal esse envolvimento que vocês têm entre vocês. Promover atividades, promover eventos que correlacionem todo mundo, eu acho isso muito legal. E aí, tocando um pouquinho no que o Felipe tá falando, né? Sobre o meu trabalho, eu trabalho já com vocês, estou lá dando aulas para os alunos do Mackenzie desde 2016, então já faz aí 7 anos que eu estou dando aula para os alunos, mas como o Felipe disse, eu não dou aula diretamente na graduação, eu dou um apoio para os alunos que estão graduando, né? Então, eu tento trazer para vocês uma forma mais dinâmica, mais objetiva, mais rápida de você conseguir absorver o conteúdo, de que as coisas fluam mais naturalmente, porque eu acho que isso encoraja mais, eu acho que isso faz com que vocês tenham uma liberdade maior para ir em busca do conhecimento mesmo. Eu acho que todo esse ambiente favorece com que vocês se desenvolvam melhor, né, e mais facilmente. Sim. Então, eu percebo de fora todo esse movimento e eu tô, assim, eternamente ali do lado. Eu tento, às vezes, dar uma freadinha de dar as minhas aulas, mas o coração e a minha paixão de dar a aula vai e me puxa novamente. E tô aqui e quero continuar aí com vocês, né? Sim. Não, e é muito bom esse apoio, assim, porque às vezes, tipo, pô, a engenharia tem as matérias difíceis, né, cara? Tem aquela que, pô, vai ser difícil. Então, eu lembro muito, assim, eu fazendo FT, cara, era muito difícil, assim, eu achava muito difícil. E se eu tivesse pegado uma DP dessa matéria, por exemplo, ia atrapalhar meu próximo semestre e tudo mais. Então, o apoio serviu muito bem pra, tipo, eu passar e conseguir, tipo, focar mais nas matérias que eu mais gosto, que eu tenho mais vontade de aprender. E, cara, FT eu achava muito difícil. Se eu ficasse mais um semestre com aquilo, ia continuar me atrapalhando, ia ficar me segurando, né? Então, ter esse apoio também é muito bom, assim, sabe? Então, eu já fiz muitas aulas com a Fê também. Fico então... feliz. É legal. E essa parte de correlacionar as engenharias também, eu acho que é muito interessante do Mackenzie. Acho que muitas faculdades de engenharia trabalham assim também, né? Mas, pô, a gente tem o ciclo básico até o 4º semestre. Então, se eu tô fazendo, sei lá, engenharia de produção
e até o quarto semestre ali, dá para mudar também depois, mas, cara, até o quarto semestre, se você muda de engenharia, você não perde muita matéria. É muito parecido as matérias que você tem, e aí depois você consegue especializar um pouquinho mais a partir do quinto, sexto semestre, que é onde a gente está agora. Então, é muito comum a gente ver até propriamente na EGEM, né, que a gente trabalha com todas as engenharias do Mackenzie, a gente conhece alguém de civil, que começa fazendo civil, depois vai para produção. Alguém que está fazendo produção, depois vai para mecânica. Então, é muito comum isso acontecer, porque a gente tem esse contato também com todas as engenharias no começo, assim. Então, é bem legal. E EGEM? Vi que vocês estão uniformizados. EGEM Mackenzie, um logo bacana. Explica aí, Giovanni, o que é a EGEM? Perfeito. Eu acho que a maneira mais simplificada de explicar, na verdade a gente faz parte do movimento Empresa Júnior. Hoje, salvo engano, somos mais de 1.600 empresas juniores. Para esse ano a gente já tem um faturamento acumulado de mais de 80 milhões. E o que é interessante desse movimento? A gente é 100% formado por estudantes. Então, por exemplo, na EGEM, eu sou o presidente, o João é o diretor comercial. A gente administra a empresa 100% por si, sabe? Então, tipo assim, o dinheiro que a gente fatura por projetos é administrado por nós, reinvestidos por nós, na nossa própria educação empreendedora. Então, eu vou dar um exemplo. Durante esse ano, a gente já vendeu 121 mil reais em projetos de consultoria, né, de todas as engenharias. E agora, na próxima semana, a gente vai ter um evento lá no Rio de Janeiro, que vai ser evento nacional. Então a gente pega uma parte desse dinheiro para investir, para as pessoas poderem ir para lá, para ter contato com a empresa, com outros empresários, para fazer um networking, conhecer mais de 3.500 pessoas que têm o mesmo objetivo de se desenvolver para entrar no mercado de trabalho com muito mais experiência. E acho que tem um gap, né, digamos assim, muito grande ainda entre como que a pessoa entra na faculdade, como que a pessoa sairia com apenas a faculdade e como que ela tem que entrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que é exatamente isso que a empresa dá oportunidade pra gente. É a oportunidade, por exemplo, de eu fazer diversas reuniões com o cliente, de entregar 5 projetos, de fazer toda a experiência do meu cliente para que ele tenha uma relação boa comigo, com a minha empresa, com o que eu estou fazendo para ele, que ele goste do que eu estou fazendo, que ele participe do que eu estou construindo para ele, sabe? Então, é realmente uma experiência que, tipo, não existe outra oportunidade na faculdade. Eu vou até usar o exemplo, por exemplo, do Júlio, que é quem vai conversar um pouco mais tarde aqui. O Júlio está no 2º semestre de Engenharia Civil. E esse mês ele acabou de entregar o primeiro projeto dele de reforma. Então, tipo assim, em que outro lugar, em 2 semestres, ele ia aprender a fazer um projeto de reforma, junto com o cliente, ter contato, fazer reunião, fechar o projeto. De verdade. Real, o cliente vai usar o projeto. Mais de 10 mil reais pelo projeto. Então, tipo assim, vai ser construído em breve. E não é o pai dele, nem a mãe dele. Nada. Não, eu já estive na sede deles, já participei, já vi como funciona e é super organizado. Eles realmente são uma empresa setorizada, cada um deles responsável por cada E atividade. vende o que lá? O que vocês entregam nesse... Ó, a gente tem 5 áreas. A gente tem a parte de gestão e consultoria, que mexe com o mapeamento de processos e a parte de criação e gestão de negócios. A parte de engenharia civil hoje vende reforma e arquitetônico. E maquete eletrônica. E isso, maquete eletrônica, né? Design de interiores. Design de interiores. Outro ponto interessante. Muitos alunos de engenharia civil vêm para a EGEM, fazem projetos tanto de reforma quanto projeto de design e falam, pô, me interesso mais pelo design e acabam indo para arquitetura. E vice-versa com a empresa de arquitetura. O pessoal acaba vindo muito para engenharia civil, sabe? E isso é fantástico, porque a pessoa se encontra. Ela acha a paixão dela. A gente pode até dizer assim que seria o que acabam em algumas universidades, os alunos fazendo aquelas experiências de estágio. Exato. Que vai no mercado de trabalho, mas às vezes a experiência no mercado de trabalho pode ser mais traumática, porque você já entra numa selva, você às vezes já fica sendo apenas parte da engrenagem de uma grande máquina. Exato. E na EGEM, como é formado por estudantes, tem um caráter de maior liberdade criativa, Sim. tem uma pegada um pouco mais inspiracional, fica mais bacana de trabalhar, seria mais ou menos isso. Exatamente. Eu vou falar até o nosso caso, tipo assim, a gente já mudou o próprio organograma da empresa 3 vezes desde que a gente assumiu o ano. E tipo assim, que outra empresa que eu ia ter a possibilidade com 21 anos, de além de presidir mais de 70 pessoas, ter a possibilidade de testar o que eu quero, de entender o que funciona e o que não funciona, entender que funciona eu fazer 2 reuniões semanais e não 5, ou trabalhar online ou trabalhar presencial, sabe? Então é meio que um canteiro de criatividade onde a gente não tem o ônus do, por exemplo, custo, entendeu? Tipo, o custo pra gente é muito baixo. A gente não recebe pra trabalhar, acho que isso é um ponto interessante. A gente é uma empresa sem fins lucrativos.
Então, assim, eu vou receber, por exemplo, R$150 mil no ano, eu posso investir em palestra, em treinamento, em curso, em viagem imersiva para o pessoal conseguir ter um treinamento legal lá no Rio de Janeiro. Então, é uma gama muito grande de oportunidades que as pessoas conseguem estar se desenvolvendo, sabe? E o mais interessante de tudo, além da parte de engenharia de projetos, a gente tem a parte de gestão de pessoas, administrativo, vendas, marketing e inteligência de mercado. Então, por exemplo, o Samuel, ele conseguiu dentro da própria empresa, né, que é o nosso diretor de marketing, aprender sobre Google Ads, aprender sobre tráfego pago, tráfego orgânico, Instagram. Ele vai sair daqui e vai aplicar isso numa empresa que ele já está criando, entendeu? Eu mesmo tive a oportunidade de empreender no começo do ano, 100% com o know-how que eu adquiri na empresa. E foram, tipo assim, muito distantes de amigos meus que também estão empreendendo, mas que não têm essa experiência de gestão de pessoas, de gestão de processos, de o que dá certo e o que dá errado. Então, com certeza, é o melhor canteiro para você conseguir exercer sua criatividade, acertar, errar e principalmente aprender. Sim, é bem legal, assim, até no Mackenzie, olhando como um todo, a gente tem muitas atividades extracurriculares, né, que a gente pode fazer dentro do Mackenzie, e tem as ligas, iniciação científica e todas, mas a única que vai, tipo, te botar de fato com o mercado de trabalho, que vai botar você para quebrar essa realidade, assim, é numa empresa júnior, porque lá, cara, a gente tem CNPJ, a gente é dono de nós mesmos, assim, sabe? Se o Mackenzie acabar, a EGEM existe ainda. Então, a gente toma conta de uma empresa de verdade que fatura aí, tem meta de 300 mil para o final do ano. E eu, por exemplo, entrando na engenharia só, eu não teria contato com essa área comercial, muito provavelmente, porque eu jamais me imaginei trabalhando numa área comercial. Eu, na minha cabeça, era uma pessoa muito tímida e acabou que eu entrei na EGEM, fui conhecendo as áreas, fui conhecendo as pessoas e tudo mais, entendendo os processos e prestei para o comercial. E aí, hoje, com 20 anos, eu tenho a oportunidade de ser diretor de uma empresa, diretor comercial, né, de uma empresa de engenharia. Então, é uma curva de desenvolvimento assim exponencial, desde quando você entra até você sair. Eu e o Giovanni, a gente está há mais ou menos, vai ficar 2 anos e meio no total, né? A gente entrou em 2021.2 na empresa e, cara, a gente passou por trainee, por associado, tem o cargo de gerência, mas a gente passou para a diretoria direta, então tem muitas oportunidades para você estar se desenvolvendo. Se você não gosta tanto, talvez, de fazer projetos, acha talvez meio maçante, enfim, você pode ir para essas áreas de comercial, marketing, gestão de pessoas, que, cara, todo mundo tem espaço para desenvolver. E a gente aceita, né, os cursos da engenharia toda e química lá do Mackenzie. Então, a oportunidade está lá para todo mundo sempre. A gente tem nosso processo seletivo, que, cara, assim, só de você participar do processo seletivo, você já tem uma vivência empresarial, porque a gente se inspira muito, né, em processos seletivos de empresas seniores, para a gente conseguir trazer essa realidade para o membro, ele conseguir treinar para passar em um processo seletivo também. Então, é algo assim surreal, né? E o fato da gente ser voluntário, muita gente assim que não faz parte de empresa júnior, até lá no Mackenzie pensa, pô, vocês trabalham de graça, qual que é a vantagem disso, né? Por que vocês estão fazendo isso? Mas é justamente esse desenvolvimento e essa experiência que se cobra muito hoje em dia no mercado de trabalho. E aquele gap que o Giovanni comentou de sair da faculdade e ir para o mercado e ser uma realidade totalmente diferente, a gente já tem um pouco dessa experiência, a gente já abre mais os olhos dos recrutadores, porque eles sabem que a gente tem essa experiência, então é algo que ajuda a gente bastante, sabe? Às vezes a gente tá deixando ali 2 anos e meio que a gente vai deixar ali trabalhando de graça, mas, cara, lá na frente a recompensa Não, mas até aproveitando esse gancho, né? O ganho não é só financeiro. Você tem o gancho de todo o aprendizado que você tem durante todo esse processo. Você vai entrar no mercado de trabalho com uma preparação muito à frente de muitas pessoas que estão iniciando. E como o Felipe comentou, sem essa pressão de ter que mostrar resultado imediato, de ter aquilo, né, no seu dia a dia constantemente, de você ter que o tempo inteiro estar se desenvolvendo constantemente para atender os seus clientes, atendendo as expectativas. Vocês também passam por isso, mas é de um processo de uma forma mais light, no sentido de se autoconhecer, se autodesenvolver, entender o que vocês querem, os que vocês não querem. Então, isso eu até falo, né? Para o pessoal se inscrever no processo seletivo de vocês. Vocês têm o processo semestral, não é isso? Isso, semestral. Então, para se inscrever, participar, tentar entender o que é a EGEM, porque muitas vezes o aluno tá na graduação, mas muitas vezes não sabe o que é a EGEM, né? O que a empresa júnior faz de fato. Então, procurar saber, eu acho que é super, super válido, super bacana. Ó, exato. Eu tenho mais uma pergunta aqui pra gente fazer a substituição. Perfeito. Vaquinha aqui. 2 perguntas, na verdade. Tô aqui, produção. Só posso contar uma coisa antes, À que é muito vontade. legal do Mackenzie com a gente, inclusive?
A gente é outra empresa lá que é de consultoria de administração do CCSA, enfim. Mas, cara, eles dão muito suporte pra gente. E acho que isso que faz uma diferença muito boa. Porque tem empresa júnior em toda a faculdade aí no Brasil, praticamente. Muitas tem, né? E, cara, às vezes a empresa júnior tem uma sala ali na faculdade para usar, fazer os seus projetos, vender, enfim, fazer tudo em uma salinha apertada. E a gente recebe um suporte bem legal, assim, do Mackenzie. A gente tem a sede que a Fê foi. Cara, é um prédio de 3 andares, assim. A gente tem um andar só nosso. Sensacional. Computadores, laptops. Então, a gente tem esse apoio do Mackenzie que faz total diferença pra gente, de fato, ter essa vivência empresarial, né? Então, não só pra empresa júnior, mas, cara, pra ligas também o Mackenzie dá muito suporte. Então, é algo que é legal, assim, também de pontuar, sabe? Não, incrível. Esse apoio, esse suporte é o que a faculdade, que a universidade dá, né? Que os profissionais dão. E aí que eu queria perguntar para vocês um aspecto... Primeiro, uma constatação que talvez a gente tenha, né? Até na empresa júnior seja mais... consegue aflorar mais a criatividade porque, de certa maneira, tira um pouco o peso de ter que dar resultado. Sim. Né? O mercado, às vezes, real, vamos chamar assim, ele é um pouco nocivo no sentido de que os resultados precisam, por ter fins lucrativos, né? E acabam perdendo essa possibilidade de você flutuar ali. Às vezes que não tem tempo, né? Mesmo sendo com muita responsabilidade, mas tem todo esse peso. E a empresa júnior, creio que dê essa liberdade, dizendo que vocês vão ficar 2 anos e meio ali, né? Você vai passar por um ciclo, você não tem aquele... Todos os dias tendo que matar um leão por dia, né? E desviando das antas, né? Que às vezes é o pior. Mas esse eu acho incrível, tô com várias ideias aqui para depois nós conversarmos no off, né? Sim. Apenas um começo. Mas aí uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês cara, que a constatação que eu faço é que vocês estão ali vivendo o incrível. Tipo, é o mundo ideal como empresa. Sim. Sabe? Né? Uma pegada de vocês, a forma de conduzir, a forma de lidar uns com os outros, né? O respeito, a suavidade, a liberdade criativa, né? Pô, a força de vontade. Não sei se vocês já conversaram com alguns egressos que saíram da EGEM e foram pro mercado real, se eles sentiram esse baque, tipo, que tá 2 anos e meio ali, vivendo uma vibe legal, trabalhando de graça e feliz, contente, realizado. Aí quando chega no mercado de trabalho, entra no escritório, toma. Aqui é esse choque de realidade e que às vezes acaba, talvez depois de alguns meses ou ano, esse entusiasta da boa gestão, do bom livro, da EGEM, se perdeu ao longo do caminho e começou a ficar igual ao padrão comum. O que vocês têm de experiência dos egressos? Eu acho que são alguns pontos. Primeiro, o primeiro ponto é que a escalabilidade das pessoas que saem da EGEM, principalmente, posso falar da EGEM, né? Sim. É muito alta. Tipo assim, a pessoa sai sendo destaque. Se ela participou da EGEM, sendo destaque na EGEM, sendo proativa, porque também tem como você estar ali e você não, tipo, você não ser criativo. Perfeito. Você pegar e fazer o projeto básico, entendeu? Sim. Se você vai e você se doa pra EGEM, a gente fala que ela te doa o dobro pra você. Porque no futuro você vai escalar seu trabalho muito mais rápido. Você aprendeu a receber ordem, você aprendeu a dar ordem, então isso é uma coisa que te ajuda muito. Realmente, tem esse ponto de, tipo assim, é uma quebra de, tipo, expectativa. Vou falar meu caso. Hoje eu comando, entre aspas, 70 pessoas. Ano que vem, provavelmente, alguém vai mandar em mim e eu vou sentar e vou fazer uma planilha. E talvez alguém que tenha muito menos experiência que você, por ter gerenciado todo esse padrão. Perfeito. E é por isso que, às vezes, 2 anos vai se inverter o papel, entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, existe isso, mas como a gente tem consciência disso também, a gente já é um pouco, acho que mentalmente blindado pra saber que vai acontecer isso, sabe? Então não é muito uma quebra de, tipo, vou pro mercado achando que é 7 mil maravilhas. Mas acontece, realmente. Inclusive, uma outra coisa que acontece muito é o empreendedorismo. Isso. Tipo, as pessoas que não passam por empresa júnior não têm coragem de empreender. Porque é difícil, é muito difícil. Só que se você não sabe nada, é mais 10 vezes mais difícil. Sim. Se você já pelo menos participou de uma empresa, sabe como funciona, ajuda, sabe? Então, tipo assim, eu só consegui ter a minha empresa esse ano pela vivência que eu tive. Então aí já é o ponto que você não tem que passar essa quebra de expectativa, sabe? Então é uma maneira do pessoal acabar driblando um pouco isso.
Mas eu acho que, tipo, em linhas gerais, acaba sendo mais Perfeito. uma coisa benéfica do que... Claro, tipo, totalmente aquela expectativa, benéfico. sabe? E muitos de vocês vão ser os transformadores dos ambientes, né? Exato. Quando tiverem a oportunidade de mudar. Exato. E por fim, uma pergunta final para você. O que vocês esperam do mercado? O que o mercado, nós que já estamos na labuta, que tivemos ou não EGENs para nos dar apoio, mas cá estamos, né, com as oportunidades, construindo oportunidades. Sim. Vocês não veem ainda uma certa lacuna, um certo distanciamento das empresas, do mercado para a universidade? E o que vocês entendem que nós do mercado, os escritórios, as construtoras, as empresas, poderíamos talvez fazer para reduzir isso? Ou para auxiliar vocês enquanto alunos, estudantes? Cara, tipo assim, eu acho que já é muito assim, a gente dentro da EGEN, óbvio, a gente tem esse espaço, né, de criatividade e tudo mais, mas a gente tem que lembrar sempre que a gente é uma empresa. Então a gente sempre prepara muito os nossos membros para, tipo, quando eles saírem, eles já estarem preparados para lidar, assim, com o mercado. Eu acho que o principal choque que a gente tem, assim, ainda mais saindo da EGEN, é o da cultura da empresa, sabe? Porque a gente tem uma cultura lá muito, tipo, todo mundo é unido, todo mundo é muito, assim, junto, assim. É uma empresa de 70 pessoas, mas, cara, todo mundo ali se conhece, tá todo mundo ali junto. E eu acho que o principal ponto, assim, de choque que eu já ouvi, assim, de pessoas que saíram da EGEN e falaram, é que, às vezes eu falo com o meu chefe, com os caras da minha equipe e não tenho contato mais com ninguém. E aí eu acho que talvez essa falta, assim, de contato para as pessoas, é o que a gente tem lá que ajuda. Às vezes a gente deixa de, tipo, dar uma ideia, dar uma criatividade, assim, falar, podia isso aqui ser diferente, porque às vezes a gente não tem o contato. Então a gente sempre preza muito por isso lá na EGEN. E aí o que a gente pensa também, que eu tava falando que a gente também é uma empresa e que a gente chega mais preparado, é porque, cara, a gente tem essa criatividade toda, tem esse espaço, mas a gente tem metas para bater, a gente tem resultado para alcançar. Então todo mês a gente, tipo, não pode simplesmente largar a mão, vou fazer... Deixar rolar, não vou fazer dá. um serviço novo aqui, vou parar de fazer o antigo, que é o que tá mais vendendo e não sei o quê. Então a gente tem esse espaço para errar, o que é muito bom, mas a gente também tem que ter um compromisso com o resultado, sabe? Porque senão a gente não vai estar conseguindo viver o nosso propósito, que é ter essa vivência empresarial. Então, ainda mais agora linkando com quando a pessoa chega, a gente tendo isso em prática, botando isso em prática, correndo atrás de metas, buscando resultados, quando a gente chega na empresa, a gente está bem preparado assim para lidar com isso. Mas aí o choque que a pessoa pode ter é muito mais da cultura, eu acho, de às vezes, cara, era muito mais, sei lá, legal trabalhar na EGEN. Porque muita gente fala isso, né? Porque, cara, lá você não tá sendo muito cobrado também, mas na empresa você... É utopia, né? É bem a utopia que você estava comentando. Então é mais essa adaptabilidade, assim, tipo, logo no início, mas o pessoal costuma se acostumar rápido e, tipo, costuma gostar do estágio, porque por ter feito parte da empresa, eles têm um destaque a mais, eles têm essa vontade, essa proatividade a mais de trabalhar e querer fazer a diferença. Então, eu acho que o principal choque, assim, que a pessoa toma, assim, esse gap maior é o da cultura, assim, porque a gente vive um mundo muito utópico, como você comentou, e na empresa é outra questão. Então, não sei, assim, talvez o que poderia fazer isso ser diferente e tal, mas, assim, o que eu enxergo aqui, por exemplo, eu penso assim, quando eu sair da EGEN, o que eu vou querer trabalhar? Eu vejo que talvez startups tenham um ambiente, assim, mais incluso, mais com uma cultura mais jovem, às vezes, e aí talvez chama mais atenção dessas pessoas. Então, sei lá, para talvez empresas mais estabelecidas no mercado, que estão há mais tempo aí, ter essa pegada, assim, mais, tipo, mais jovial, um escritório, esse escritório aqui é sensacional, tipo, acho muito legal. É um escritório que eu gostaria de trabalhar, sabe? Então, ter essa pegada assim, a gente tem a sede também toda colorida, assim, sabe? Bem personalizada pra gente, e é o que faz a gente gostar de trabalhar lá. Então, ter essa cultura, assim, um ambiente legal de trabalhar, ter as pessoas conversando com você ali o tempo todo, ter alguém te ajudando. Então, acho que, tipo, isso é a principal diferença, assim, e também o que faz a gente querer mais escolher uma empresa, sabe? Sensacional. Só complementar um ponto. Claro. Eu acho que, assim, tanto quanto quando a pessoa sai da escola para a faculdade, ela não tem ainda muita noção dos cursos. Quando a pessoa sai da faculdade para o mercado de trabalho, ela não tem muita noção dos ramos. Vamos falar de engenharia civil aqui, não é muito minha área, mas enfim, vocês podem me ajudar. Quantos possíveis ramos dentro da engenharia civil a pessoa pode trabalhar? Inúmeros. No mínimo 10. E aí você para. Só que ela não sabe, também, né? É isso que eu tô falando do que as empresas podem trazer. Entendeu? E mostrar que há diferença. Sim. Até eu quero agora fazer uma pergunta para Generoso. Ouvindo o que é EGEN, como eles pensam, como eles agem, como eles se conversam. E talvez possam até pensar, não existe empresa de engenharia assim.
Nós estamos aqui até numa vibe diferente, mas no mercado real não há uma empresa de engenharia assim. Como é que é a FSL? Sou suspeita pra falar, A gente né? tem um escritório de engenharia que a gente trata muito disso, você está mais perto, andando mais perto da gente um tempo. O que você pode falar dessas semelhanças ou diferenças? Eu já trabalhei em outras empresas, tenho a Métodos, que é a minha empresa, mas quando eu conheci o Felipe através das redes sociais, eu me identifiquei pela forma como ele conduz a FSL e a ADPAT, e eu falei, é essa conexão que eu quero de trabalho profissional. Eu não me via nas empresas tradicionais, como vocês estão falando, nesse ambiente de trabalho muito burocrático, com muita engessado. E a FSL, ela proporciona para nós que trabalhamos aqui todo esse bem-estar emocional que é refletido pela cobrança dos resultados, sem dúvida alguma, mas que eles, né, faz com que nós nos sentimos à vontade para nos desenvolvermos. Então, o Felipe e a equipe aqui, por exemplo, faz pouco tempo que eu tô com eles, né, me deram um espaço em que eu possa trazer alguma ideia e a gente juntos conversarmos a respeito. Então, assim, existem sim empresas que têm esse ambiente. Eu falo com toda certeza, não é da boca para fora, não é porque o Felipe tá aqui, falo de coração mesmo. E é por isso que eu falei assim, não, eu acho que eu adoro o Mackenzie, eu me considero mackenzista, sinto muito, não fiz pós no Mackenzie, não sou graduada no Mackenzie, mas são tantos anos lidando com mackenzistas, né? Sim. Do primeiro Mas você tem frutos lá? semestre... Não, muitos. Né? Do primeiro ao 9º semestre, 10º semestre. Então, eu me considero mackenzista, e aí eu falei assim, nossa, o carinho e o amor que eu tenho por eles, assim, de verdade, e o que eu tô conhecendo de sentimento pela FSL e pela DPAT, cara, precisa ter conexão entre eles, assim, sabe? Por isso que eu falei, já sei, vamos atrás da Semana da Engenharia, que tá chegando aí, né, Gi? Sim. E falei, vamos aproveitar esse movimento e tentar conectar. Então, eu gostaria de aproveitar aqui o momento e falar, vai ter a nossa Semana da Engenharia, convidar o pessoal, né, para participar, e também assistir os nossos podcasts, o Instagram, para acompanhar os nossos conteúdos, assim, porque vale super a pena. Então, acreditem que existam empresas assim, confiem, mas uma coisa é clara, é assim, tenha consciência do que você quer para si. Sabe, tenha metas definidas para sua vida. Estabeleça mesmo prazos, curto, médio, longo prazo. Isso faz com que você olhe as coisas de uma forma diferente. Eu sempre digo que, ao meu ver, assim, né? A gente cria as nossas oportunidades. Nem sempre são as oportunidades que surgem e a gente aproveita. Nós as criamos. De que forma? Olhando mais na observação, né, Fê? Que você gosta de falar assim. Observando, prestando atenção. Com quem você assiste nas redes sociais, com quem você acompanha, o que você estuda, com que você está trabalhando, é aquilo mesmo que é contigo? Não olha só o serviço, olha o todo, sabe? Olha a equipe, olha o processo que eles entendem, com quem eles se envolvem. E foi isso que eu senti. Quando eu encontrei a FSL e a DPAT, falei, é isso. Mas antes, eu tinha bem definido o que eu queria. Eu queria me voltar para a área da engenharia, na área da patologia, que é a minha especialidade. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês em relação a isso, sabe? Sim. Até tem uma pergunta até para fazer para você, que é em algo que ele falou que me lembrou uma coisa que a gente teve na aula, assim, tipo, como você decidiu, sei lá, a patologia, por exemplo? Tá. Bom, eu sempre gostei muito do empreendedorismo. Então, como eu falei, a parte de empresa, trabalhar, por exemplo, como CLT, ou até mesmo como PJ mais fixa numa empresa, me via aquela falta de desenvolvimento. Sim. Então, eu fui atrás de quais áreas da civil eu poderia caminhar e ter essa possibilidade de uma forma mais possível, né? Sim. Então, aí entra o que você falou, porque quando é graduando, a gente tem 2 análises, né, Fê? É obra e projeto. É isso que é apresentado pra gente. É esse suporte que falta na faculdade. Exatamente. É aí que as empresas, respondendo essa pergunta, podem entrar. Exatamente. Hackathons, palestras, pontos lá. Tipo, e mostrar
o caminho comercial. Você como exato. diretor comercial. Sensacional. Sim. Porque muitos técnicos, muitos engenheiros têm uma certa aversão pelo caminho do comercial, do marketing. Na boa, nós vendemos credibilidade. Engenharia é credibilidade. Por vezes é difícil, principalmente na área da consultoria, eu colocar alguém que não é formado, não é graduado, não é altamente especialista para vender algo. Então, o processo de venda que nós estamos sempre vendendo, seja questões financeiras ou venda de ideias. Sim. Você entregar um projeto, você tem que vender ideia. Se não comprar a tua ideia, vão falar, legal o projeto, muito bom, deixa aqui e vai contratar outro escritório. Se eu dou lá, faço uma inspeção e emito um laudo, eu preciso vender a ideia. Então, existem, que você trouxe aqui no off, que a EGEM vai trazer, que a universidade não existe. Então, vamos falar, a universidade tem que mudar, a universidade está quadrada, está assim. Pessoal, existe uma ordem, uma regra. A universidade não comanda o processo. Existe o MEC, existe uma ordem do que é engenharia, das matérias que tem que ter, dos procedimentos que tem que ter. Agora, a graduação ensina os hard skills. Sim. São todas as capacitações complexas e técnicas. Agora, soft skills, é assim que fala? Soft skills. No inglês é só nesse jargão mesmo. Então, soft skills... São essas outras habilidades que é o que fará a diferença, a gente precisa procurar em outros lugares. E a EGEM eu acho que é incrível, assim como a DEPAT, assim como a gente tenta desenvolver aqui. E o lado dos outras áreas aí que as empresas podem trazer para mostrar há um outro caminho, há uma forma, há a forma comercial. Porque se eu tenho alguém que fez pós-graduado, mestrado, altamente especialista e vai conversar com o cliente, a venda já é uma entrega de solução. Já é um processo de confio em você. Entende? Um médico, ele é vendedor. Porque ele tem que pegar teu exame e falar, você tá com esse problema e vai ter que fazer essa cirurgia. É a venda de uma ideia. Sim. Não vai alguém outro lá vender uma cirurgia pro médico, apesar que o médico ele tem uma questão de ganho por cirurgia. Mas o resultado final monetário é um resultado como consequência. Mas a venda de um projeto é venda de ideia. Mostrar para você que eu terei condições de te entregar aquilo que você espera e precisa. Essas ideias são espetaculares, né? Esse conceito que a gente tem que ver. E já emendando aqui, que eu já cortei vocês, já o raciocínio de vocês todo, a gente traz isso muito no escritório FSL como conceito. Sim. E eu falo até que às vezes a gente construiu isso por não encontrar em outros lugares. Às vezes nem queria montar por si só. Sim. Mas às vezes esse nosso jeito de ser, às vezes a gente não é nem aceito no tradicional. Chega uma hora que o pessoal tem limite com a gente, né? Fala, muito obrigado, você ficou aqui uns bons anos, mas olha, muito obrigado. Ele fala, tá bom. Então sabe aquela casa que os pais, tudo sai pra curtir os pais e fica os primos, aquela primaiada toda junta, aí decide o que vai comer, que hora que vai dormir. A gente pode dizer, agora o que quiser. É sério? É só nós? Tem os primos mais velhos, os primos mais novos. Eu adorava, quando eu era molequinho, ficar com meus primos. Tinha os primos mais velhos, vamos pedir pizza. Aí outros primos, vamos assistir televisão, você dorme em tal horário, que quarto que vai dormir? As decisões da vida era tomada pela galera, pelos primos. É assim que a gente monta os nossos escritórios. É assim, imagina aí, gente. Um monte de primo decidindo o que vai comer, que hora que vai comer, que se vai ser uma reunião ou 10 reuniões, se vai entrar às 8 e vai sair à meia-noite. Cara, isso é transformador. E a gente traz isso para a FSL. E na DEPAT, que eu vou explicar depois mais com o que é a DEPAT, que é a nossa comunidade de patologia, ela tem 3 pilares. Assim como esses tripézinhos, para ficar em pé. Que tem a educação. Nós precisamos saber. Precisamos saber o que a gente faz. Precisa ser bom engenheiro. Então, fui lá, me graduei. Depois eu fiz pós-graduação. Atualmente eu estou no mestrado, no IPT. E assim a gente vai constantemente curso. A FEJ está com curso... Ontem eu tinha dois lugares para ter curso, né? Dois cursos ao mesmo tempo. Então tem curso constantemente, sempre aprendizado. E a DEPAT, ela funciona para proporcionar educação e para mostrar que precisa se educar. Eu fiquei 10 anos sem fazer um novo curso, depois de graduado. Por falta de estímulo. E até pessoal, né? Porque a gente se auto-sabota e se esconde na nossa própria zona de conforto.
né? Conforto não necessariamente é confortável. Mas tem os outros dois pés que eu acho que vocês vão casar muito bem. Por isso que eu tô achando incrível aqui. Por isso que era pra ser meia hora, acho que já foi 1 hora. Já foi, Gabriel? Esse podcast vai ser longo. Mas é o povo que lute. Depois a Ana Lívia adora ficar ouvindo o podcast, ela vai assistir tudo. Tipo, é muito legal do que você falou, tipo, de como as empresas podem se aproximar com isso. Até da pergunta que eu fiz pra Fê. Sim. É pensar assim, cara, quanto tempo hoje em dia um aluno passa estudando carreiras, estudando onde ele quer trabalhar. Sim. Então, vocês apresentarem para ele numa semana de engenharia, em algum evento, algum ponto de contato, cara, tem isso aqui que você pode fazer, tem essa outra opção. E, tipo, dar essa opção já abre o olho dela para alguma coisa diferente. Porque, cara, hoje em dia o cara tá lá na faculdade, o estágio que ele pegar, ele vai fazer, aí se ele não gostar, vai para outro, enfim. Mas se você já estuda as suas carreiras, você olha as suas possibilidades, se você... E às vezes não tem oportunidade nem de se apaixonar por aquilo que é apaixonante. Sim. Porque às vezes ele Não entra conhece. como estagiário ou como não conhece. recém-formado numa carreira, numa empresa, é tão traumatizado pela carga, Sim. entende? Sim. Que é incrível. Por isso que a gente traz outros dois pilares, que é empreendedorismo e networking. Sim. O fazer networking é incrível, sabe? A questão, ó, vou conseguir um estágio. Aí o estudante de engenharia civil consegue um estágio numa obra. Agora eu sou estagiário de obra. Ixi, agora o bicho vai pegar, mano. Capacete, bota, né? Incrível. Treina do lado esquerdo, prancheta do lado direito. Aí a função dele é passar a mão na parede e ver se o gesso tá liso ou não tá liso. E isso todos os dias, o dia inteiro, por 6 meses. Ele vai querer continuar voltando na obra? Cara, não. Porque se ele for... ele não é mais estagiário. Ele é uma parte integrante de um item específico que ele sai de lá especialista em passar a mão em gesso. Sim. Não que não seja uma atividade importante, mas aí que vai, eu creio que a universidade com as empresas, é isso que a gente quer fazer, essa ponte, para trocar experiências e para ativar junto aos estudantes de graduação essa rotatividade, essas oportunidades. O meu sonho é de a FSL ser uma empresa escola. Onde as pessoas entendam, os graduandos, entendam que aqui tem lugar. Sim. É isso. Por isso que eu escolhi a patologia das construções. É isso. Empreendedorismo, networking e educação, que são minhas paixões. Imagina, se as empresas por aí, Generoso, já conversamos sobre isso, pegar o seguinte, programa de estágio, 2 meses no meu escritório. Só tem 2 meses. Mas é 2 meses não para passar a mão no gesso, para você ficar livre. Para acompanhar quem quiser, da forma que quiser. Tem um programa de experiência, porque eu posso ir lá numa palestra e falar muito bem sobre patologia, ser um bom vendedor da minha ideia, porque quando a gente é apaixonado, vende até mais fácil. Agora a patologia é minha área. Ok, fica um ciclo de 60 dias vivendo a patologia. Não curtir, aí troca 2 alunos, outros 2 alunos, 1 ou 2 alunos, e tem essas trocas. Sim. É isso que a gente quer propor para vocês. E por que já fica aqui o convite, para ser membro da DEPAT é muito caro, porque tem que ser valorizado, né? É muito caro, entendeu? Dá uns R$12 por mês, porque as pessoas têm que valorizar, né? Dá R$145 por ano. É mais simbólico por tudo que a gente fornece. E agora a gente tá com um olhar, por que só os graduados? Apesar de que tem estudantes, mas não acaba vindo por oportunidade ou por outras questões. Por que não a gente não realmente já colocar estudantes neste universo? Entendeu? Ter adesão. E a gente vai fazer agora, acho que a primeira vez que eu falo aqui, porque estudante, tudo gosta de pagar 50%, né? Então, vamos, né? Meia ali. Meia para estudante. Aí, ó. Então, pagar meia entrada para já estar inserido no ambiente profissional, de graduado, e já conviver com uma área. Eu só posso falar da minha, da patologia. E a gente tem a nossa comunidade que é a DEPAT. E se tiver de projeto, se tiver do outro, se você já viver, e hoje tem a facilidade do online, você tem cursos gratuitos, você tem eventos, você está ativo ali no mercado, quem sabe isso pode ser um ponto de diferença aí para a sociedade e despertar, porque assim, ó, EGEM, talvez assim, são quantos? 70. Tem quantos graduandos no Mackenzie? Talvez vocês não saibam, de engenharia. Pô, tem 6 mil, 7 mil. Entendeu? Então, assim, são 70, tropa de elite, tô falando da parte de empreendedorismo, porque se destacaram para isso, de 6, 7 mil. Que talvez não vão para a EGEM, não tem tempo, não querem EGEM, mas pode ter um gosto profissional estando, por exemplo, numa DEPAT. Que pode, por exemplo, passando 30 dias
convivendo com o escritório. Aqui a gente tem três empresas, né, trabalhando em cooperação. Tem a Serpol, que é a nossa patrocinadora, oferecimento Serpol. Eu podia ter dado certinho, né? Podia, entendeu? Vou ficar ligado aqui. A Serpol, né, que é uma empresa de recuperação de fachadas e estruturas. Reabilitação das obras. Tá lá depois que acontece o problema. Uma empresa com mais de 100 funcionários, com uma estrutura de 40 anos, mais de 40 anos de história, com uma estrutura profissional, uma estrutura já hierárquica, com o seu diretor executivo super jovem, mais novo que eu, o Gaal, que faz um trabalho incrível. Essa reforma aqui é fruto disso. Open Spaces, eu tô muito hoje em inglês. Muito inglês. Sensacional. Open Spaces, todo esse ambiente que a gente tem aqui. Quem sabe viver aqui um tempo e falar, pô, legal, gostei, ou não é pra mim. Então, é isso eu creio que as empresas, se você tem uma empresa, se você já está consolidado, e não muda ali pra eu falar Serpol Engenharia, né? Acho que ele pausou, Gabriel. Então, aqui, essa é a ideia. Trazer... Pode, não sei se pode, eu tô aqui, Ana, eu sou meio maluco, tá? Eu já tô vendo. Será que pode fazer? Job rotation. Job rotation, tá demais hoje. Tá. Vai ter que ter um glossário embaixo, né? Será que dá pra fazer alguma parceria EGEM-FSL? Com certeza. Cara, Entendeu? Será que a gente pode, de presidente para presidente, eu vou chamar agora de presidente, sou presidente CEO, da FSL. CEO da Coca-Cola, né? Aquela parada toda que tinha antigamente. Sei lá, talvez a gente ter como opção, pega alguns projetos aqui nossos, da nossa área, de inspeção e tudo, e traz para a equipe da EGEM, pagando, contribuindo, né? Imagino que deve ser um pouco mais barato do que esse é o objetivo, né? Sim. Uma vez eu fui no dentista e a minha tia trabalhava numa universidade que tinha odontologia. Aí eu fui arrumar o dente com os estudantes, né? Aí eles tiraram o dente errado, mas pô, acontece. Mas tô o brincando. custo foi menor. Mas que era um casal. Aqui, Serpol Engenharia! Não, Serpol Engenharia, compromisso concreto com você, nos abençoa, nos ajuda. Então, sigam a Serpol. Tem um QR Code em algum lugar, seja membro Serpol, ou seja, o que a Serpol faz? Ele faz um trabalho muito grande, pesado, Google ADS, é assim que fala? Ads. Ads não, né? Enfim, Google Ads. Não, tava bom até agora, né, mano? Era uma palavrinha de 3 letras, tropecei, Google Ads, e recebe uma carga muito grande. Só que o síndico, o cliente, tem a fachada tá destruída, tem um concreto que tá com um aço exposto, enfim, que ele liga para quem? Para a empresa que executa. Ele põe no Google lá, recuperação, reforma de fachada. Vai aparecer quem? Serpol. Ponto. Vai ligar para Serpol. A equipe Serpol, grande Matthews, vai entender, o que está acontecendo? Estou com assim, assado. Mas você já fez um laudo? Uma inspeção? Tem um diagnóstico adequado? Né? Não, nem sabia que tem isso. Então, tem. Então, eu vou te passar uma lista de profissionais que fazem esse trabalho prévio. Você tem um problema? Primeiro faz o exame, depois faz a cirurgia. Nós aqui fazemos a cirurgia. Sim. Então, eu vou te dar todo o amparado para você fazer. Ou, às vezes, eu tenho só um pilar num canto e tem um problema. Ó, eu faço a cirurgia completa. É um pilar só? Tem a empresa tal? Ela vai conseguir te atender. E, assim, com esse cadastro, faz uma pré-seleção, você acaba tendo oportunidades que você não teria. Sim. Então, imagine que aqui, se ligar e falar, eu quero do nada, quero um projeto de reforma. Olha, nós não fazemos. Mas você já ouviu falar da EGEM? E aí eles passam o contato da EGEM. Sim. Entendeu? Compartilhar é melhor do que competir. Sim, Essa com é a certeza. pegada que a gente tem. Então eu quero dizer para vocês de coração, o que vocês têm de pegada da EGEM, isso tem acontecido, faíscas disso no mercado real e dá pra gente contribuir Sim. bastante. Com certeza. Exatamente. E eu acho que é a tendência, e essa parceria com a FSL, com a DEPAT, com a Serpol, com certeza vai ser muito benéfica para nós. Com certeza. Vai ser legal. Finalizem aí. Se vocês quiserem falar, eu vou complementar e finalizar já com dar um uma coisa. tchau. Eu queria complementar o que você falou, que, cara, é bem conectado com o que você falou, assim, dessa colaboratividade, porque muito do que o MEG prega, assim, é a colaboratividade. O quem? Que é o MEG, que é o Movimento Empresa Júnior. Ah, muito legal. Tô aprendendo, gente. Tenha paciência com o tio. Prega muito. Tô tio feio aqui, muito tio feio. Enterprise. Enterprise.
Mas o MEG, assim, em geral, prega muito essa colaboratividade, que é, tipo, uma grande diferença do mercado sênior, que tem essa competitividade, né? De, pô, qual vai ser a maior empresa, enfim, faturamento e tal. A gente tem muito essa colaboratividade. Então, nós somos da EGEM, do Mackenzie e tudo mais, mas, cara, a gente é muito próximo, por exemplo, com o pessoal da Poli. Então, a gente tem essa colaboratividade. Cara, às vezes tem um projeto deles, eles não conseguem fazer, eles mandam pra gente. Tem um projeto que a gente não consegue fazer, manda pra eles. Então, a gente tem muito essa conexão. Então, eu acho que essas faíscas que você comentou é de gente que sai, talvez, de uma parte, assim, não necessariamente uma empresa júnior, mas tem essa noção da colaboratividade e tem essas ideias. E, cara, todo mundo sai ganhando no final. O cliente sai ganhando, você sai ganhando porque indicou uma empresa boa, e a empresa que recebeu também sai ganhando porque também conseguiu um cliente novo. Então, todo mundo sai ganhando nesse cenário de colaboratividade. Então, eu achei excelente isso que você falou, assim, com certeza. Sensacional, meus amigos. Felipe Lima. Vamos que vamos. Não, eu acho que eu quero fechar com uma coisa, tipo assim, Felipe, se tinha alguma dúvida que você é mackenzista, parabéns, cara. Eu te entrego hoje certificado. Arrepiou, moleque. Muito bom. Muito bom. Palmas. Porque, ó, Palma aí, plateia. palmas. Porque acho que esse DNA que vocês têm aqui de colaboratividade, de abrir pra isso. inovação, pra pessoas. Eu vejo até a paixão que a própria Fernanda conversa com a gente. Cara, isso é muito mackenzista, sabe? Tipo assim, parabéns mesmo, porque você tem um trabalho muito bom aqui, cara. Eu Muito fico legal. feliz, de coração, meu. Sim. Mas é isso. E semana que vem, agora semana que vem ou semana passada, não sei quando sai esse podcast, pode ser que saia depois do que nós já vivemos. Tenho certeza que eu tô tendo alguns cheques na minha vida, né? Aqueles, ou fosse O botãozinho bottoms que e vai tal, colocar. exatamente, alguns bottoms. E acho que vai ser uma das palestras mais nervosas positivamente, mais felizes, porque de alguém que sonhava me graduar no Mackenzie e não pude poder voltar. Eu comecei na faculdade em 2004. Então, nessa época, 20 anos atrás, eu sonhava em fazer Mackenzie e naquele momento não foi possível, mas Deus sabe todas as coisas. 20 anos depois, poder voltar e poder ministrar uma palavra para os estudantes de engenharia vai ser um presente de Deus incrível, vai ser uma honra muito bacana. Perfeito. Pra Então, gente também vai ser uma honra boa ainda, eu te garanto isso. Então, vamos lá. Certo? Perfeito. Então, vamos lá. Você deu seu tchau Maravilha. já? Quer dar mais um tchau? Beijo pra mãe, pro pai, pro professor. Beijo aí pra toda a família. Ó. Então, assim, ó, na ponta esquerda, Giovanni, muito obrigado. Na ponta direita, João, muito obrigado. E Obrigada, substituindo meninas. essa galera toda, eu trago aqui da Engenharia Civil os que saíram é produção. E voltando pra Civil, Júlio, Samuel, vem que vem, cantando e rodando. Era pra ter uma música. Põe agora. Pode vir, pode chegar, encostar. Problema aqui agora, Ana Lívia, Tá chegando. tem água nova aí? Se não, pede pra Pri lá, porque aí dá 2 copinhos de água pra eles aqui, fica só pro cenário, né? Que eles já beberam nessa água, então tá tudo certo, mas... Até virar aqui. Obrigado, Ana Lívia. Vem entregando a água para nós, Ana Lívia. Aqui a plateia também trabalha. Se você quer participar do podcast, aqui como plateia, pode vir junto com a gente, pode chegar. Converse com a Priscila Lima. Essa é a que vai resolver pra você. Certo? Certíssimo. Samuel e Júlio. Isso. Vixe, acertei. Nossa, de primeira, hein? De primeira. Samuel e Júlio. Bem-vindos, meninos. Sim. Obrigado, viu? Pegar o outro copinho. Ou toma nesse copinho plástico aí mesmo. Também. Vai ficar feio, entendi. Você viu, pessoal? Aqui é assim. Tá rodando e tá tudo certo. A gente gosta assim. E aí, curtiram? Nossa, muito legal. Legal. Na verdade, só querendo entrar aqui pra falar logo. É isso aí. Muito bom. Então, Júlio, bem-vindo. Obrigado. Obrigado aí pela disposição por estar vindo aqui. Já sei que você não é natural de São Paulo, né? Rio Grande do Norte. Na verdade mesmo, eu nasci em Teresina, sendo que com 1 ano de idade eu fui pra morar lá. É um cidadão do Brasil. Todo canto. Bem-vindo. Quem é o Júlio? Júlio pelo Júlio. Cara, eu sou um garoto que vim morar aqui em São Paulo, tá ligado? Estudar. Tá ligado, já veio pra São Paulo, já chegou, Gabriel, já meteu, tá ligado. Aprendi, né? E assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, por que você foi morar em São Paulo? Você tem, tipo, uma vida em Natal. Eu vim pra me desafiar, tá ligado? Entendeu? Tipo, buscar entender como é que funciona o Brasil, tipo, não ficar, tipo, numa cidade desse tamanho. E assim, eu acho que, já adiantando um pouco a conversa À vontade. aqui, a EGEM casou muito com isso, porque eu cheguei aqui e no primeiro semestre não conheci ninguém, e eles entraram lá, tipo, falando sobre a EGEM e, pô, assim, já queria entrar Vende pra conhecer...
Nossa. Mar- Esse daí. Aprendo com ele todos os dias. Ele o Manto, o Johnny, nossa. Manto? Aí o Manto é Giovanni. Ah, Aqui ele já chama com apelido. já. entendi. Formado em 4 temporadas de sintonia, né? Então tem que estar tudo ali. É o Manto. Ei, Manto! Tá lá. É bom saber os apelidos, né? Porque nós é jovem. É isso, cara. Muito legal. E você, Samuel? Quem é o Samuel, mano? Cara, eu sou um estudante de engenharia civil. Um negócio muito interessante que vocês comentaram é esse negócio de se encontrar, né? E eu digo que essa minha fase na faculdade foi onde isso aconteceu pra mim, sabe? Foi onde eu muito mudei a minha perspectiva de muitas coisas. Eu entrei muito voltado pra algo que eu imaginava, porque o meu padrasto é engenheiro civil, ele trabalhava no Odebrecht. E, tipo assim, eu via muito como algo muito legal. Eu sempre gostei de uns joguinhos de construir também, então pra mim foi algo super interessante. Mas quando eu entrei ainda mais na EGEM, que eu comecei a trabalhar com essa parte de marketing, de vendas, e entender muito bem que tudo que você faz na sua vida você precisa vender, que eu realmente me encontrei. Então hoje eu acho que assim, eu sou um garoto muito curioso, assim, eu diria assim. E que se eu pudesse, sei lá, me definir alguma palavra assim pra vocês para ajudar, seria muito de propósito, assim, sabe? De querer fazer tanto que a minha família, com as empresas deles, alavanquem não só a vida deles como a minha, por consequência, mas a minha também, sabe? Eu gosto muito de ajudar as pessoas e acho que é muito isso que eu sou. Sensacional, mano. Eu já tive um apelido, Capitão Propósito, pra vocês terem ideia. Essa eu não sabia. Não? Não. Pô, recentemente aí, até um abraço pro meu amigo Marcos Grossi. O Grossi hoje tá na perícia, né? Vida de patologista, tá ali na perícia aqui. Logo vai estar com a gente pra gravar. O Henrique Bosco e o Yuri Frazão. 4 amigos patologistas, né? Excelente. 3 aqui do estado de São Paulo e um de Maranhão. Se juntamos, vamos fazer algum trabalho nós 4 de lives, né, colaborativas e tudo, e aí virou o Quarteto Patológico, né, pronto, né, tem um quarteto fantástico e tal, quarteto patológico, e brincamos nessa vibe de super-heróis, assim, mano, muito de bagunça, né, totalmente. E aí começamos a criar os codinomes, e eu basicamente só falo, né, acabo falando muito sobre propósito. A gente tem uma live, eu tenho uma live toda segunda-feira, agora às 9 da noite, chamada Edifique-se. Então a gente fala muito de paixão, propósito, habilidades, toda essa parte, né, da vida nossa, enfim. E aí me colocaram de Capitão Propósito, o Grossi é o Dr. Conceito, né, o Yuri é o Sir Clinker, né, que ele falava bastante de concreto, então Clinker, o que agrega, enfim, tudo. E o Bosco, claro, o Sr. Rentável, né, por toda a rentabilidade aí que ele troca ideia, enfim. E essas brincadeiras são super válidas, né. E a gente tem que brincar, o que eu quero trazer para vocês, eu queria que vocês preparassem aí, se tiver alguma pergunta de vocês pro lado de cá. Tipo, de quem tá no mercado, entendeu? Quem tá vivendo aquilo que vocês estão estudando. E a gente faz pergunta para vocês também. Então, se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Façam o que vocês quiserem fazer aqui, literalmente, estamos à vontade. Certo? Tá bom? Perfeito. Vocês estão em engenharia civil. Isso. Que semestre? Eu tô no 6º semestre. Sexto? Segundo. Segundo. Top. O nosso base aqui, a DEPAT, é de patologia das construções, que é uma especialidade da área da engenharia, arquitetura, tecnologia. Vou fazer uma pergunta, então, para você, depois para você. O que você tem de conhecimento sobre o que é patologia das construções, essa especialidade, Júlio? Zero conhecimento. Zero? Muito bom, gostei. E você? Cara, Ela ri. Não quer dizer que eu gostei porque ele não sabe. Você vai entender o conceito. Cara, eu tenho uma mínima noção, ainda mais porque algo interessante que já aconteceu é que em algumas reuniões eu já conversei com a Fernanda e ela comentou comigo sobre como funcionava isso. Eu não tinha a mínima ideia que isso chamava patologia, que é muito de você entender, tipo, se tem alguma fissura em algum local, se, tipo, denegriu de alguma maneira alguma estrutura e você meio que fazer com que aquilo se reerga novamente, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom. Por que eu falei que eu gostei? No sentido da gente entender que nós conversamos aqui, né, já agora, com o João, como que é? Manto? É o Manto. Descobri que é o Manto. Tá bom? A gente vai descobrindo aqui, meu, com o Manto. Sobre as novas áreas, ou não tão novas assim, as outras áreas das engenharias, aos graduandos terem acesso, né? E a patologia é uma delas. Muitos acabam conhecendo
depois de graduado, por algumas oportunidades, ou nas disciplinas que tem ali optativas, mas tudo que é optativo e não é tão bem explicado, às vezes a gente já é difícil fazer algumas coisas e pode, às vezes, não ali optar ou não fazer tão bem. E vai da vibe que a gente tá tendo, né, Generoso? De aproximar pro graduando, pro estudante, para trazer a nossa especialidade como uma forma de conhecimento. Exatamente, porque é um mercado que tem demanda, é um mercado muito interessante de você estudar, aprender e atuar, mas que não é apresentado realmente na graduação. Eu sei que no Mackenzie é uma matéria optativa, como o Felipe mesmo disse, assim como acredito que na grande maioria das universidades funciona da mesma forma. Mas muitas pessoas acabam não olhando para essa disciplina, ainda que seja optativa. Então, nós trazermos isso para vocês, ainda mais vocês que são da engenharia civil, é legal para que vocês conheçam um pouquinho desse mundo que é fantástico. Uma vez que você entra e descobre o que é muito... Eu não conheço alguém, Felipe pode falar, alguém que entra e fala, não gosto mais, não é para mim, porque realmente é uma área bem legal. E aí, até entrando no gancho da outra Entra no gancho! A ADPAT, o Felipe vai explicar um pouquinho para vocês, proporciona, além dessa parte da patologia das construções, todo outro quesito empreendedorismo, networking. Então, nossa, é um novo mercado que a gente vai conseguir mostrar aí para vocês, que é bem legal. Muito bom. Ó, gostei. Por que engenharia civil? Eu acho que também tem a ver com minha família. E também eu gosto de engenharia civil. Eu sempre gostei de matemática, de física, assim, desde fundamental, assim. E meu pai sempre me convenceu. Aí eu falei, você vai trabalhar comigo, você vai trabalhar comigo. Aí eu acabei... Teu pai trabalha na engenharia civil. engenharia civil também. Meu tio também. Seu tio também. Uhum. Muito bom. Já... Meu irmão é engenharia elétrica. Família Todo de mundo. engenheiro. Engenharia tá na veia. Agora, você já tem alguma ideia, ou já entrou com uma ideia, sobre qual caminho você gostaria de trilhar como formado em engenharia, como engenheiro civil? Você tem alguma área já que te agrada, assim, que te... Assim, quando eu entrei, assim, aí eu falei, acho que eu vou trabalhar com construção civil, porque é o que eu... Com a obra, construção mesmo? Sendo que hoje eu já tenho uma visão um pouco mais abrangente. Eu já penso, acho legal trabalhar com pontes, com questão de... Infraestrutura. Isso. Interessante. E como eu tô começando ainda, já tô... Apenas no já tô início. pensando, assim, não tenho nada Bom. definido. Você já tem alguma linha aí de área definida? Tenho. Algo que eu penso, assim, ainda mais depois que eu conheci o marketing, é muito de... Tipo assim, não vai ser o meu foco de vida isso, sendo bem sincero e transparente. Eu acho que eu quero utilizar a engenharia como algo que vai potencializar tudo que eu vou fazer, né? Sim. Eu gostaria muito de ter uma construtora, mas no sentido de realmente, sei lá, construir algumas casinhas e vendendo assim por diante, ainda mais se eu tiver o certificado, né, eu posso assinar e tal, aí fica mais fácil de começar as obras. Seria algo mais nesse sentido. Mas eu gosto muito dessa parte de pontos, igual ele falou também. Conheço um pessoal que trabalha na parte de cálculos mesmo, mas aí é mais complicado, né? E era muito algo voltado assim, né? Porque eu ainda, como eu gosto muito dessa parte de vendas, seria algo que eu conseguiria mesclar as duas coisas e potencializar ainda mais a minha empresa anterior. Perfeito. Então, olha, o que eu posso de responder a uma pergunta não feita, né? Mas dentro de uma visão para estudante, primeiro, abrir a mente. Porque, assim, a gente começa a trilhar alguns caminhos, algumas ideias, mas de um caminho trilhado, abrem outros caminhos, de caminhos trilhados, abrem outros caminhos, né? A engenharia, ela é uma área muito especializada, né? É uma área muito técnica. A gente se prepara tecnicamente muito para aquilo que a gente faz. Porém, ela é uma área muito ampla. E como você disse muito bem, usar a engenharia para ampliar até outros negócios, outros potenciais. Então, a dica siga no caminho técnico e comece a encontrar a tua paixão, teu propósito. Porque pode estar ligado, muitas vezes, em dar aula, em ser um professor. E aí você se torna um professor da área de engenharia. Que pode ser as áreas de gestão,
marketing, liderança de empresa, vendas, comercial, mas ainda assim você vai precisar ser altamente técnico nas linhas que você vai trabalhando. Então a gente procura a parte técnica e começa a desenvolver outras habilidades. Ou alguns ficam mais na parte técnica mesmo, né? Um projetista, um engenheiro residente ali de produção, de campo, de obra, ou um engenheiro ali de cálculo estrutural, de projetos dos mais diversos. Existe um caminho muito amplo, né? Mas não existe somente o caminho técnico. Sim. A gente precisa abrir a mente para as questões do empreendedorismo. E empreendedorismo não é montar empresa, abrir empresa, isso é ser empresário. Mas o empreendedorismo até dentro da própria empresa que você está ali inserido como parte de uma equipe, algo do tipo. E aí que entra a patologia. Fernanda Generoso, o que é patologia das construções? É a ciência que estuda as anomalias construtivas, né? E diagnósticos e tratamentos para a recuperação Isso aí. Então, ó, dos problemas. porque aqui a gente traz a patologia das construções, e aí eu vou falar de algo que eu sou apaixonado, então trazendo para vocês aí, você fala, adorei que não tenho pouco conhecimento, que aí eu posso falar, né? Então, assim, a patologia das construções, ela é uma especialidade, mas o que eu aprendi ao longo dessa vida, que ela não é uma especialidade somente para especialista. Pensem comigo. Vamos supor que você vai ser um projetista, que você vai ser um engenheiro residente ali no campo, na produção. Você vai ser um engenheiro calculista. Você vai ser um empreendedor, um empresário do ramo de construção imobiliária, né? Uma incorporadora. Você vai ter o seu negócio de compra, construção e venda. Qualquer área da construção civil. Nós construímos uma edificação com qual objetivo? Fora os comerciais e financeiros. Mas é com o objetivo de atender a demanda, os requisitos de desempenho de quem usa essa edificação. Tá bom? Por exemplo, nós estamos aqui vivendo a nossa vida em uma edificação. Para baixo tem mais 11 andares, para cima tem mais uns 5, 6 andares, e nós estamos aqui tranquilos, esperando que o teto não caia na nossa cabeça, contando que a gente não caia em cima da cabeça dos outros, né? Que não entre um vento rasante, que não caia uma gota de água de infiltração, ou seja, desempenho. E a construção civil, na engenharia, para a parte de habitacional, tem a NBR 15575, a nossa grande norma de desempenho. Então, a construção precisa atender desempenho. Se ela não atende desempenho, vai começar a ter problemas, reclamações técnicas, vão ter prejuízos técnicos, prejuízos de vida, prejuízos de acidentes e prejuízos financeiros. Vou construir ali 5, 6 unidades habitacionais e vou revender. No papel é lindo, você faz a conta das porcentagens de ganho, faz sentido, você investe. Se tiver retrabalho, e se aquelas pessoas não mais recomendarem a tua empresa como uma empresa construtora de algo com qualidade, e o dinheiro que você vai ter que colocar para poder recuperar essas casas, a tua margem vai para onde? Vamos lá. Se você é um projetista, o teu projeto tem que ser eficaz, não só eficiente. Precisa atender uma demanda real de desempenho. Olha tudo. E desempenho é o requisito do usuário, mas também tem durabilidade. Tem que atender o desempenho durante uma durabilidade bacana. Ok, o meu guarda-chuva atende meu desempenho, impede que a água molhe meu cabelo, né? Tá rindo por quê, mano? Brincadeira. Então que molhe meu cabelo. Só que eu quero que tenha desempenho e durabilidade. Se o meu guarda-chuva for de caixa de papelão, tem desempenho. Talvez por 2 segundos. Então a durabilidade encerra em 2 segundos, já vai encharcar e vai tudo. Então eu preciso de um guarda-chuva. E aí você compra aquele de R$5, às vezes no metrô por uma urgência. E a durabilidade dele é meia chuva, né? Porque se bater um vento de baixo para cima, já quebra o guarda-chuva. Ok, todo esse cenário. O que é a patologia? É a área da nossa construção que para e estuda as doenças, os problemas. A medicina das engenharias. A medicina das engenharias. Exatamente. Quem gosta de estudar problema? Em tese, ninguém gosta. A gente gosta de estudar
as coisas boas, Soluções. os bons resultados, as soluções. Então a gente gosta de um case de sucesso. E os insucessos a gente joga para debaixo do tapete. E não vão conviver com isso. Então, tem uma especialidade que estuda as doenças, a medicina das edificações. Ok. E por que a patologia é associada à medicina? Porque a gente pega um edifício e associa um corpo humano. Isso. As estruturas, nosso esqueleto. É o que segura ali. Né? Se quebrar um osso, se quebrar um pilar. Aí o que reveste o nosso esqueleto, estrutura óssea? Músculo. A alvenaria. E o que é a nossa pele que protege tudo isso? O revestimento. A fachada. Impermeabilização. E aí nós vamos caminhando para isso. E a gente estuda esses sistemas. Então quando a gente entende, se um projetista entender de patologia, se um construtor entender a patologia das construções, se um projetista, se um calculista, se um engenheiro lá em campo, concorda comigo que ele vendo o problema e estudando os sintomas e as causas e o diagnóstico de como aconteceu esse problema, a maior probabilidade dele construir melhor, dele projetar melhor, dele investir para que tenha mais desempenho e aí as edificações sejam construídas com a excelência construtiva, que é o nome da pós que tem no Mackenzie, com mais qualidade, certo? Ou seja, para mim, eu sou defensor que todo engenheiro civil, arquiteto, mas que não é engenheiro civil, deveria, depois de graduado, fazer uma pós-graduação na área de patologia das construções. Porque ele vai ver o suprassumo dos problemas. A corrosão da armadura, o desplacamento cerâmico, os problemas de umidade. Ele vai ver todos os problemas e vai ver assim. Só que sabe o que é o mais louco? Que a gente fica encantado. Você viu que eu já não parei de falar. Me mostre uma patologia que eu te mostro alguém que é apaixonado pelo que faz. Porque a gente vê de trás para frente. Porque quando você vai projetar, você tem uma ideia, você projeta e vê construindo. Quando você vê um problema, você tem que pegar do final para o começo. Sim. Começar a fazer investigações técnicas de detetive para você conseguir identificar o ponto central, o diagnóstico, a origem, causas e mecanismos. Cara, e isso é o que me transformou cada vez mais e me sentir mais engenheiro, mais técnico, sabe? Mais um estudioso da área. Não apenas entender que concreto é uma mistura de agregados, graúdos, miúdos, ligante, enfim, água e vida que segue, aditivos e tal. Mas é entender que cada gota importa, cada detalhe importa, sacou? Faz sentido isso pra você, meu? Eu falei besteira aqui, você fala, para de falar, pelo amor de Deus. Principalmente na parte que eu já associei, assim, a medicina das engenharias, já que ele já tinha falado, a ideia que ele tinha, já tinha associado, assim, acho que já tô começando a entender. Aí você completou, assim, já tô... E a medicina não avançou com isso? Estudando os corpos depois de mortos, estudando a doença, que começa a entender como que evita a doença. Exato. Você vê os sinais que a edificação está dando. Então, no caso, uma pessoa está no hospital, tem os sinais, os sintomas que está apresentando para o médico. O médico vai verificar, pedir, solicitar alguns exames para vocês, né, para poder investigar melhor, que no nosso caso, eventualmente são os ensaios que nós precisamos fazer para chegar a algum tipo de diagnóstico, e depois o médico vai te dar o quê? Uma prescrição do que você tem que fazer para você corrigir aqueles problemas, né, aquela eventual doença que você tem. E o nosso trabalho é esse. Então, é o mesmo processo da medicina mesmo. Então, a gente observa, analisa os sinais, estuda, levanta as possibilidades, né? As causas, as origens, faz os levantamentos de ensaios, estuda esses levantamentos, faz o diagnóstico e propõe uma terapia. Então, é uma área bem interessante para você acompanhar todo o processo, como o Felipe falou, no planejamento, no projeto, execução, manutenção, que é uma coisa hiper importante também, manutenção, e é isso. E aí, Samuel? Cara, eu acho que é muito interessante isso que vocês estão falando, justamente porque existe até uma pesquisa, né, que o pessoal fala que a curva de aprendizado com os erros é muito maior, né? Exato. Então, por exemplo, eu, por exemplo, uso jiu-jitsu, assunto aleatório.
Se eu ganhar todos os campeonatos, talvez eu não aprenda tanto quanto se eu chegar em um, acabar errando em algum momento e falar, putz, na próxima eu não vou errar aqui. Acho que é muito disso e assim que a medicina avançou e potencialmente a engenharia civil também pode avançar. E algo que vem na minha cabeça sempre com tudo isso que vocês estão falando é de cliente-centrismo. Pelo menos é algo que assim, eu sou realmente apaixonado por isso, eu adoro falar disso. E é algo Fala, Samuel, fala. O espaço é seu. E é algo que assim, é muito interessante. Tipo, toda essa parte de desempenho que você falou é muito de você entender o cliente. Então, por exemplo, não adianta eu chegar aqui pra vocês e falar, pô, eu quero construir uma casa pra minha família. Assim, claro, imaginando que fosse uma construtora simplesmente voltada a isso. Não adianta muito isso, sabe? Aí, pô, faz um projetinho nada a ver ali. É muito de você entender a necessidade da pessoa, de você saber por que você não pode deixar uma fissura na parede ali por um X tempo, porque senão ali pode cair, pode vir água, aí depois você vai ter que gastar o dobro para abrir toda a parede, reforçar, impermeabilizar por trás da parede, para depois passar todo o revestimento por cima. Assim, é algo muito complexo, muito interessante, e que se você for parar para analisar, pô, é super legal. Muito estudar bom. os problemas, né? Estudar os problemas. E eu fui pesquisando a história da patologia, né? Com isso a gente acabou gostando tanto dessa parada que a gente tem palestra e a gente criou um curso, isso se transformou numa pós-graduação, e, enfim, e tudo. E eu comecei a estudar um pouco a história, né, dos patologistas, de quem se deu aí o trabalho de trabalhar com isso, de estudar isso. E cheguei, sabe em quem, meus amigos? Leonardo da Vinci. Que loucura, né? Leonardo da Vinci era tudo, né? O cara fez de tudo. Fez de tudo e creio que ele também era patologista. Tem uma frase dele, né, atribuída a ele, naquele livro de biografia, que diz assim, né, se eu me lembro mais ou menos assim, fala Leonardo da Vinci, aleatório, tá? Livro aleatório, nada de engenharia, Sim, nada, sim. nada, um livro. E aí dei uma palestra, e aí um amigo meu, arquiteto, me mandou uma foto desse livro, falou, olha, eu tô lendo sobre Leonardo da Vinci, e olha o que eu encontrei, porque falando daquilo que você falou ontem, e ele não tinha, nem sabia também o que era patologia, assim, com detalhes. Diz assim, Leonardo sempre falava uma analogia clássica na qual ele gostava tanto. Cara, 1500 e alguma coisa, 1400 e alguma coisa, né, século XV. Se era uma analogia clássica que Leonardo da Vinci gostava tanto, é porque precedia ele, né? Sim. Porque já era clássico, então já tive um tempo. Que era entre o corpo humano e os edifícios. Ele falava assim, quando alguém está doente, precisa de um médico que entenda da natureza humana. E ele fala, igualmente, quando uma catedral está adoentada, na época dele, né, trabalhava com catedrais, precisa de um médico arquiteto, é o que ele chamava ali, né? Podia chamar engenheiro patologista, engenheiro diagnóstico, algo do tipo, que entenda do mesmo, da natureza dos edifícios e as leis nas quais se baseia a construção correta. E é aí que eu trago para nós, que a gente precisa, para entender de patologia das construções, a gente estuda o como se constrói. Sim. Ou seja, aproveitem a universidade, os ensinamentos da graduação. A gente tem a tendência de querer queimar largada. A gente tem a tendência de querer dar passo maior do que a perna. A gente olha ali, segundo semestre, né? Então você olha uma disciplina, você já está querendo já olhar o prédio pronto. E você não aproveita a base, sabe? Você não aproveita o detalhe do detalhe. Isso é coisa de pessoa experiente, né? A cadeira de balanço para ficar falando com os netos, né? Mas assim, volta na graduação e aproveite cada aula, porque são esses detalhes que vai ali realmente agregar para que lá na frente as construções sejam melhores, né? Nós precisamos construir de maneira com maior desempenho, com maior excelência, com maior cuidado. É isso, galera. E o que vocês têm visto aí, de coração, primeiro, Samuel, depois o Júlio, o mercado da engenharia civil, na qual vocês estão sendo empurrados, né? Começa a esteira, né? Primeiro semestre, segundo semestre, terceiro, quarto, Depois... tá chegando perto. Sim. Como vocês, estudantes, veem o mercado da engenharia civil hoje? Cara, eu sinceramente eu vejo que assim, no decorrer dos anos, muitas profissões pararam de existir, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico assim, não que parou de existir, mas caiu muito, é o táxi, né? Pô, entrou o Uber, acabou com tudo. Antes disso, o delivery comum, entrou o iFood e assim por diante. E eu acho que a engenharia... As locadoras de filme? Exato. As pessoas alugavam filme, sabia? Amazon.
Muito graças a Netflix hoje, né? E eu acho que a engenharia civil, ela tá remando um pouco para começar a acompanhar esse processo de inovação, assim, né? Eu, inclusive, fui numa feira, né? Acho que foi semestre passado, na Concrete Show, que teve aqui em São Paulo. E um negócio muito interessante foi ver os modelos construtivos novos que estavam tendo, né? E um stand, assim, que eu achei fenomenal foi um pessoal que eles faziam paredes, assim, só de isopor. E aí era só revestir. Era, se eu não me engano, era da iForms, alguma coisa assim. E era super interessante porque uma das coisas que acontece muito é que o pessoal, na hora de fazer a obra, às vezes, pô, tá chovendo, era muito difícil de você, tipo, ter que fechar ali a parte pra não entrar água, né, nas vigas ali, ou no pilar que você for fazer, que acaba, sei lá, umedecendo demais, ou assim por diante. E algo interessante é que eles conseguem, com uma força produtiva menor, às vezes, tipo, fazer o mesmo trabalho. E de uma maneira mais limpa, né? É uma obra menos cinza, eles dizem, né? E, assim, fora isso, a parte de energia também, que é muito legal, eu vi que já existem estudos para o pessoal começar a fazer nas paredes mesmo e nos vidros a parte de energia solar, não só nas placas, que é algo que, assim, o pessoal fala que tem uma baixa absorção, né, dos raios. E, tipo assim, eu entendo que isso daí tá caminhando muito para um avanço, né? Porque engenharia civil, eu acho que nunca vai deixar de existir. Pô, não existe um mundo em que, pô, não exista mais construções. Ou que em alguma construção não haja problema. Você vai em patrimônio tombado, toda hora provavelmente tem alguns problemas. Eu já tive a oportunidade de ir numa obra que tem ali na Paulista, que é aquele do Hospital da Família Matarazzo. Cara, o que eles estão fazendo ali é surreal. Incrível. Eles escavaram, assim, acho que andares e andares e andares, e estão reforçando tudo para fazer shopping, estacionamento, tudo embaixo. Eu fui naquilo ali, eu falei, nossa, meu olho assim, ó, brilhou, achei muito legal. E é algo que eu acho que nunca vai parar de existir, porque tanto os prédios antigos, como a gente não vai nunca ter como demolir tudo, refazer do zero, a ideia é otimizar o que já existe, né? Então, cara, por isso que eu gosto de engenharia civil, eu não acho que é algo simples de sair do mercado, Não. sabe? Ela se reinventa. Sim. É verdade. Bem no gancho que o Samuel falou, assim, tipo, nada acaba, assim, vai de uma vez. Então, a gente vê hoje, tipo, inteligência artificial, tecnologia chegando, tipo, em todas as áreas, vamos dizer assim, medicina. Pô, você vai ver hoje no hospital desses aqui em São Paulo, pra mim é tudo muito novo, sabe? Eu fico olhando as construções, você vai ali na Faria Lima, você anda, você acha tudo normal. Você vai em Natal, o máximo prédio que você vê, tipo... E, tipo, eu já vejo, assim, a minha visão que eu tenho, assim, sobre o Brasil todo, tipo, eu viajei bastante, minha família é bem espalhada aqui no Brasil. E eu vejo, assim, que São Paulo hoje tá no... assim, tipo... E isso é muito bom de ver, assim, tem tecnologia chegando, que os engenheiros já estão, tipo, pensando 2 passos à frente. E eu acho que é bem disso, nessa linha que a gente tem que seguir. Você vai ver outros países, inclusive meu pai todo dia me manda, né? Ele fica longe de mim, mas fica mandando coisa no Instagram. Ele mandou aquela obra que tá tendo na Arábia Saudita, não sei se você tá vendo. The Line, que chama. É uma obra, tipo, gigantesca, assim. Não sei se você já viu. Não. Não? Algo gigante, assim, chega cerca de vários quilômetros, só de residencial, com tudo, tipo, placa solar. Depois você pesquisa, você vai achar interessante. E, assim, você vê que tem muita coisa evoluindo e você tem que estar ali todo dia. E eu acho que isso não é só da engenharia civil, eu acho que isso é todas as áreas, medicina, direito, tecnologia, tá entrando em todos os lugares. Então, eu acho que engenharia civil não vai fugir disso. Não vai acabar, mas você tem que estar se atualizando, né? Então, vai bem nessa linha. Algo até um gancho do que ele está falando, essa parte de inteligência artificial é algo que a gente tenta ver sempre na EGEM, até porque o nosso intuito é fazer com que a gente diminua o nosso trabalho e, pô, consiga vender mais ao mesmo tempo. E agregar valor também, né? Algo muito interessante é que, por exemplo, o projeto em Revit, AutoCAD, hoje em dia já existe inteligência artificial que você coloca ali mais ou menos o que você quer e sai pronto. Uhum. Ou design de interiores. Eu já vi, assim, vídeos bizarros, assim, que você olha, você coloca lá mais ou menos, pô, eu quero um escritório de... Aí você coloca lá as medidas do local, eu quero um escritório tipo XYZ, coloca ali algumas imagens de referência, e sai perfeito. Como se fosse aqueles projetos em SketchUp que o pessoal faz de design de interiores. É tipo, surreal. É algo que, assim, você consegue potencializar muito, vender muito mais. Claro, sempre vai ter alguma coisinha pra gente dar uma melhoradinha ali, mas, assim, surreal.
Sim. E precisamos estar conectados, né? Na EG, tipo, eu sou do setor de obras, então todo dia a gente tá vendo alguma coisa diferente para automatizar, tipo, buscar automações, buscar tipo IAs que fazem alguma coisa que a gente não faz. Por exemplo, hoje eu fui lá na sede, outro associado tava vendo assim, vamos vender os projetos de SketchUp, que são as fotos, em 360 graus, e a gente compra um óculos, aqueles VR, para o cliente se sentir imersivo naquele ambiente. Cara, isso é muito legal, tipo, trazer inovações. Poxa, tipo, não tem preço, tá ligado? E deixa eu aproveitar e fazer Gostei. uma pergunta aqui. E como vocês acreditam, assim, que as empresas, né, podem contribuir com vocês, né, especificamente para os alunos da engenharia civil? O que vocês acham da ideia de fazer um trabalho mais imersivo nas empresas antes de fato, ir para o mercado de trabalho, passar por um processo para vocês descobrirem qual é, de fato, o rumo que vocês querem, né? Tudo bem, a gente pode ter mudanças de rota conforme passa... Esse aqui é o Pato Ed de Ouro, Pato que é o de nosso nosso prêmio da The Pat Awards, que eu quase quebrei aqui. Que legal. E aí, me fala um pouquinho o que a gente, né, que desse lado pode contribuir para vocês que estão na graduação. Cara, algo muito relacionado com o que vocês estavam falando com o Giovanni e com o João, daquela história de, pô, o que vocês esperam da gente, né, do mercado sênior? E algo que vocês até comentaram um pouquinho é sobre um pouco dessa liberdade, sabe? Claro, na empresa júnior a gente tem um pouco de liberdade, mas eu sinto que mesmo assim a gente tem um grande foco em resultados, até por competitividade com outras empresas, de, pô, sentar e realmente fazer as coisas, né? Mas eu digo dessa parte de liberdade porque o que eu sinto e o que o pessoal reclama muito quando sai das empresas juniores e vão para outros lugares, ainda mais se já estavam em cargos de liderança, lideravam um time, geriam pessoas ou, sei lá, faziam mudanças diversas na empresa, é que o pessoal, tipo, vai para outra empresa e, por exemplo, vai fazer uma apresentação. Não pode nem mudar a cor de um slide, assim, que talvez ficaria visualmente melhor, chamaria mais atenção. Existe até a psicologia das cores por trás de tudo isso aí, né? E coisas assim que a gente poderia melhorar muito, que é algo assim, que às vezes acaba que até pra gente, quando entra trainee, a gente tenta muito isso, né? A gente tá tanto ali na rotina, que acaba que você fica engessado com alguns processos, já faz muito tempo com a mesma coisa, às vezes que alguma coisa nova, de cabeças de fora, pode agregar bastante, né? Então, acho que é muito desse tipo de liberdade, de, pô, por exemplo, ele é meu chefe. Eu enxerguei X problema em algum processo, ou acho que poderia melhorar de alguma forma, poderia ajudar de alguma maneira melhor do que o meu escopo comum. Eu chegar nele e ter, assim, essa liberdade de falar, pô, e se a gente fizesse dessa outra forma? Será que não seria melhor? E testar. Porque na empresa júnior a gente tem esse viés, né, de testar rápido, errar rápido pra, tipo, aprender rápido e melhorar rápido. Então é por isso que a gente exponencialmente cresce muito. A gente, normalmente, o que falam é que uma empresa cresce mais ou menos 30% ao ano de maneira saudável, né? A gente duplica o nosso tamanho já faz 4 anos. Então, é algo que eu acho muito difícil e óbvio, não acho que é algo saudável. Às vezes, em alguns momentos, a gente volta em alguns pilares, assim, para reorganizar. Mas é algo que a gente poderia potencializar alguns ganhos para vocês, que às vezes a gente, talvez, eu sinto que não tem espaço, sabe? Muito Que nesse ponto, né, do ir rápido e consertar rápido, que já tem que tomar um certo cuidado em relação à vida real, né, a vida do trabalho. Mas é isso mesmo, é você tentar, dentro de um ambiente de teste, né, quanto antes você conseguir testar e retornar mesmo errando, e aí vai até onde você pode ter a liberdade de errar, né? Até onde você pode ter a liberdade de falar, esse é o ponto que eu posso segurar esse erro, esse é o ponto que eu não posso arriscar tanto, né? E vai sendo construído. É muito legal o que a EGEM traz, né? Pra gente já ir pousando aqui, finalizando. É esse carinho empreendedor, é essa visão de que tem a parte técnica, é usar a nossa expertise técnica para se tornar aplicável no mundo real. Porque o empreendedorismo é isso, é aplicar a parte técnica no mundo real. Existem pessoas querendo projetos, sim, mas precisa ter toda uma organização para que essas pessoas saibam que a gente exista, para que a gente seja competitivo no mercado, que a gente consiga ser contratado, que tenha as organizações, que a gente consiga fazer o que a gente ama fazer. Seja ele vendendo, seja o outro executando a obra, entregando, né? E uma coisa que eu acho importante, que eu li alguns livros e para mim faz diferença, é
a pegada humana de produzir coisas novas. Então, talvez se o presidente da EGEM tivesse há 20 anos como presidente, talvez, e colocando aqui numa baita de uma hipótese, não teria essa força pujante. Sim. Com certeza. Então, essa pegada de que você está em obras, mas você não vai ter uma visão que agora acabou é obras e a vida inteira obras. Que Não, daqui real. 2 anos, daqui 1 ano, daqui tanto tempo, você vai para marketing. Então, enquanto você está em obras, você tem que já se preparar para algo que você vai assumir. E uma vez assumindo, vem novas responsabilidades, isso refrigera, isso traz oxigênio, isso traz coisas novas, isso faz a gente, né, viver, trabalhar, pesquisar coisas novas, estudar. Aí você vai lá, tá no marketing, daqui a pouco você vai, então, agora ser presidente. Agora eu não posso ver mais só ver marketing, mas eu já passei por várias áreas e tal. E coisas assim que, às vezes, só é permitida pelo filho do dono. Sim, Uhum. com certeza. É essa a verdade. grande questão. Que talvez numa empresa, numa grande empresa, ou até uma média, o filho do dono, que é uma baita responsabilidade, não é fácil ser um sucessor, enfim, ele tem essa liberdade de passar por todos os departamentos para um dia assumir a empresa. E ao passo que talvez outros profissionais não tenham essa liberdade, ou sejam ali barrados, ou às vezes não querem. Ok, não quer, tudo bem. Mas esse estímulo para fazer o novo, para depois de 20 anos de experiência fazendo uma coisa, você agora vai ter que usar sua experiência para fazer algo totalmente diferente. Cara, não é isso que é ser jovem? Sim. Não é isso que transforma? Aí a galera fica depois aí de uma certa idade e fica, poxa, eu tô desanimado, tô desmotivado. É claro, meu, o que o jovem tem de diferente? Uhum. É buscar algo novo, é se desafiar em algo novo, é se permitir errar, sabe? Isso que eu acho que é um grande problema, realmente. Eu sinto que o pessoal tem medo de errar, sabe? Ainda mais em empresa sênior, do que Sim. eu fico sabendo, né? Fala, porra, se eu fizer isso aqui diferente, talvez meu chefe vai falar não sei o que pra mim e tal. E é algo que na empresa júnior, claro, tem cobrança, como qualquer outra empresa. Mas a gente fala, pô, tentou, não deu certo, vamos pra outra coisa. E óbvio, a gente também não testa coisas absurdas Ah. assim pra dar erro e falha a empresa. Mas é bem dessa liberdade de talvez conseguir errar, né? E, pô... Eu tenho uma pergunta pra vocês agora de consultoria. Uhum. Ótimo, né? Real. De coração mesmo. E depois a gente já começa. Vocês falam o que vocês quiserem, tempo é de vocês pra se despedir e tal, mas uma pergunta real. Já falamos aqui sobre o que o mercado sênior, né, empresas sêniores e tal, podem trazer como exemplo. Acho que a internet hoje melhorou muito, então você consegue hoje ter uma visão do mercado sênior. Não sei se vocês veem, mas eu tinha uma certa dificuldade com a engenharia civil, que eu era estudante, eu era recém-formado, então a gente tinha a nossa pegada, a gente tinha nosso jeito e tal. E eu via, às vezes, o mercado da engenharia civil, os escritórios de engenharia civil, de construção como um todo, meio cansado. Sim. Então, assim, quando você via lá, sei lá, o mercado do TI, tipo, a galera da hora, tipo, porra, uma vibe bacana. Você via lá o mercado do advogado, o cara quanto mais velho ficava mais estilosão, curtia que tava vivendo, sabe aquela pegada, né? O mercado do marketing, porra, pujante e tal. Aí você viu um escritório de engenharia, uma construtora, sabe? Dá pra você perceber quem é engenheiro na rua. Bem É só ver o mais caído, né? cansado. Se tiver 4 pessoas parar, quem é o engenheiro civil? É o mais cansado, né? Caído e tal, aquelas coisas todas. E aí a gente começa a ver o mercado da tecnologia, Google, o mercado de finanças e tal, né? Você vê esses mercados, nossa, que legal e tal. Então, o que a gente tenta fazer aqui no mundo real, com muita limitação, é fazer do jeito que a gente quer. Já que a gente tem essa liberdade de trazer do jeito que a gente quer, de formatar de uma forma que seja mais legal ser o que somos, sabe? Que a gente tenha orgulho de ser o que somos. E que leve isso para uma galera que tá começando. Então hoje, nas redes sociais, você começa a ver alguns profissionais, alguns escritórios, e fala, que legal, mano. Pô, tem um escritório de engenharia que tem um podcast. Super legal. Pô, talvez alguns falem, que besteira, nada a ver, ok. Mas para uma galera que fala, pô, que legal. Eu não preciso, então, sair da construção civil, eu não preciso sair da engenharia para isso. E não estamos falando aqui, não é por causa da minha causa, porque todo mundo tá aqui junto, é todo mundo que trabalha pra caramba, que estuda pra caramba, que tá no ambiente de trabalho pra caramba, mas que não preciso fazer outra coisa. Eu não preciso trabalhar na engenharia para ganhar meu dinheiro e ir fazer o podcast ou ir fazer algo em outra área, porque é o que eu gosto. A gente tem uma vida só, irmão. Exatamente. E é muito curta, limitado em termos de tempo. Ok. Tem a parte técnica, tem a parte inspiracional. Mas tem uma parte que eu acho que é importantíssima, que pelo menos faltou pra mim,
que é a parte educacional. A graduação entrega as principais habilidades técnicas, óbvio, entrega todo o conteúdo, vocês pagam por isso, recebem por isso, tem toda uma questão, ok, e se graduam. Mas nesse processo, há inúmeros caminhos educacionais que podem agregar. Vocês são 70, mas e os outros 6 mil? Será que eles estão tendo o mesmo conhecimento sobre soft skills? Sobre liderança, sobre caminho, sobre gestão. E não, às vezes, não tem condição de se dedicar numa empresa júnior. Sim, concordo. Também tem isso. Totalmente... É verdade. É uma questão de uma oportunidade, mas também é oportunidade. Tem gente que tá... É estágio, é faculdade, é trabalho, faculdade, trabalho, à noite, faculdade, aqui, tá ali se matando, não tem espaço, não tem o privilégio, por isso que a gratidão tem que ser super, né, em alta, para poder se dedicar numa empresa sem fins lucrativos e crescer nisso. Ok. E como que a gente chega nessas pessoas? E aí eu fico, se não souber a resposta agora, e eu peço com muito carinho, para que vocês possam nos ajudar nisso, o que a gente pode oferecer em termos de curso, de capacitação, de conhecimento técnico? Por exemplo, um que eu vou formatar, meio que eu vou buscar parcerias até de empresas para que seja custo zero, um curso de formação para preparo para estágio. Super legal. Que dê um curso Super legal. explicando algumas coisas. Tem gente que vai para um estágio, cara, e não sabe o dia a dia básico. Dê um curso de preparação para você ir para o estágio. Sei lá, que outros mais que um ambiente educacional pode oferecer para quem está estudando, para que preparem ele, principalmente para coisas que eles não conseguem obter, que não tem condições de trabalho no MEGEM, não tem outros caminhos. Enfim, e essa é a minha última pergunta. Tá bom? Vai acabar já, tá? 2 horas, mano. Da hora. Cara, eu achei muito legal primeiro do que você falou sobre nem todo mundo tem a oportunidade de estar na EGEM, é verdade. Tipo, conheço gente que já tá trabalhando, segundo semestre, já tá estagiando e, tipo, eu super entendo isso. Mas, assim, já tá fazendo a propaganda pra EGEM. Eu acho que se você entrar na faculdade como o Mackenzie hoje e você não participar, não só da EGEM, mas, tipo, de iniciação científica, de ligas acadêmicas, como o Giovanni falou, o Mackenzie hoje oferece muitas oportunidades para você que está querendo dar mais além da graduação, né? E assim, eu acho isso muito, muito importante. E para você que está pensando nisso, tipo, nos alunos, como é que eu vou preparar eles melhor para o mercado de trabalho, para estágio? Isso é muito bacana. Eu e o Giovanni, a gente foi no Porto de Santos semana passada, e eles estão com essa mesma ideia, assim, estão com uma oportunidade de estágio, um ambiente, tipo, super diferente para quem está querendo estagiar, para inovação, para pesquisa. E eu acho que é essa a linha, é esse o caminho hoje, assim, essa parceria entre quem está querendo aprender e quem já sabe. E também quem já sabe também querendo aprender mais. Claro, é sempre uma linha de conhecimento mútuo, né? E, assim, parabéns pela essa iniciativa. Vamos A gente que foi no vamos. Porto de Santos e, tipo, eu vi a galera trabalhando, estagiando e, tipo, bem focada. Tipo, não é só tirar xerox do papel. E é isso que eu tenho pra Muito bom. falar. E aí, meu amigo? Cara, Finaliza aí. eu acho que é muito de você por você como estudante, sabe? Eu sinto que qualquer faculdade, não só o Mackenzie, claro, o mackenzista sempre vai puxar um saco. E acho que é por isso que o pessoal tem meio que um preconceito com o mackenzista. É verdade. É. Porque é tão legal estar lá dentro, você tem tantas oportunidades, você fala, pô, não tem por que eu sair daqui, sabe? É bem o que eu sinto. Mas eu sinto que muitas faculdades, além do Mackenzie, tem essa oportunidade também de atividades extracurriculares ou algumas outras coisas. Eu vou dar o exemplo meu, assim, né? Quando eu entrei na faculdade, eu pensei assim, pô, já tô aqui, é a única coisa que eu faço, minha rotina é estudar, vou dar meu máximo aqui, fazer tudo que eu consigo, né? Então, pô, já fui representante de sala, já dei monitoria, faço iniciação científica hoje, na parte, inclusive, de alvenaria estrutural. Sou diretor da EGEM, e eu acho que é muito dessa curiosidade que faz com que as pessoas desenvolvam essas soft skills que não necessariamente você vai desenvolver dentro da sala de aula. Claro, a faculdade eu enxergo não só como um lugar que você tem essas oportunidades, mas é um lugar de networking, igual vocês falaram no tripé já. Você conhecer pessoas, eu ter a oportunidade de conhecer o Giovanni, conhecer o Júlio, conhecer vocês aqui, eu não ia estar tendo essa oportunidade se eu não estivesse no Mackenzie ou se eu não estivesse cursando alguma coisa que, assim, abre portas, sabe? É de você realmente começar a pensar em oportunidades, assim. E algo que eu acho que falta muito na faculdade para essas pessoas desenvolverem essas áreas, ou terem vontade de desenvolver isso, que eu acho que é o grande problema, o pessoal não tem iniciativa, sabe? É muito do pessoal não saber, não propósito de si próprio, assim, mas é muito de
não saber pra onde tá indo, sabe? O pessoal entra na faculdade e começa cálculo, aí fundamento de Aí já matemática, aí física, aí FT, aí, hidráulica. Aí você fala, pra que eu tô aprendendo tudo isso? Eu acho que esse direcionamento de você entender o que é engenharia civil, tipo assim, o que eu vou gostar de fazer lá dentro? É igual vocês estavam falando da parte da patologia. É super importante você, até como empreendedor, você entender todos os passos de uma, sei lá, de uma rede hierárquica para você, quando você estiver em cima, que é assim, acho que o que o pessoal almeja normalmente, né? Você entender e falar, pô, vou conseguir ajudar aquela pessoa naquele X assunto, eu preciso ter o conhecimento de tudo para conseguir desempenhar de uma maneira correta, assim, né? E eu acho que é muito disso, dessa curiosidade de você realmente buscar, assim, né? Porque oportunidade sempre acaba aparecendo alguma coisa e é muito de você falar, pô, vou aproveitar, vou entrar ali, vou talvez conversar com mais gente na faculdade, e isso já abre portas. Aí um conhece não sei aonde, já vai abrir uma porta de estágio, outro pai é de, sei lá, de uma construtora que, gente, pra EGEM é super legal, que a gente já consegue vender um projeto, e assim por diante, sabe? Eu acho que nada a gente desenvolve do nada. Então, por exemplo, eu quero desenvolver minha comunicação e algo que eu não tinha, falar assim era pra mim super bizarro. Eu sempre pensava Tá super bem. as coisas embolavam assim na hora que eu ia falar. Mas é algo de você ter a oportunidade de aproveitar. Se eu der uma palestra, eu vou me desenvolver. Ou agora, se eu deixar passar por vergonha, acho que é muito de superar medos, assim, também, sabe? E acho que é muito voltado a isso. Só fazer uma observação. Finaliza a sua parte. Vocês estão falando até da visão como... porque vocês têm a disponibilidade de se doar para a EGEM, né? Mas, como o Felipe falou... tem muitos alunos que, às vezes, trabalham o dia inteiro e estudam à noite. Então, eles não têm como, muitas vezes, usufruir de todas essas possibilidades da faculdade. Sim. Então, talvez a empresa levar para vocês mais cursos práticos, porque eu acho que isso é o que falta bastante. Eu sinto, da parte deles, muita, né, pela comunicação que a gente tem entre nós, vocês levam muito isso para mim, por exemplo, que é muita parte técnica, mas... Cadê? Aonde eu vou aplicar isso? Então, as empresas levarem realmente a parte prática do negócio, cursos práticos e não teóricos exclusivamente, né? Propósito mesmo que eles estão fazendo. Exato. Essa visibilidade do porquê é feito aquilo, né? Qual o motivo de eu estar fazendo aquilo, eu acho que é o ponto-chave para que exista um progresso e a gente, como empresa, possa levar para eles, né? Eu acho que, por exemplo, um curso gravado de coisas práticas, por exemplo, o aluno que não tem como estar numa EGEM, não tem como estar em uma iniciação científica ou alguma coisa assim, ele possa ver essa praticidade em tempos livres, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vocês podem pensar e contribuir com a gente para a gente se desenvolver também. Sensacional. Ó, eu tenho um recado final aqui com tudo que a gente tá falando, algo do meu coração. Primeiro, queria dar também um abraço pro pessoal do MAC Concreto. Quando eu fui lá no Ibracon ano passado, né, eu vi eles lá e tal. É diferente, mano, alopramos, né, no final, nos divertimos naquela festa final, né, começamos a gritar, os moleques nem vai lembrar, me pegaram, começaram a me jogar pro alto, assim, eu comecei a pular, né, Mackenzie, comecei a pular lá, começaram a jogar pro alto e tal, e a gente viu o pessoal do Marco Concreto sempre, que é uma área interessante também pros estudantes, né, irem para os concursos do Ibracon, né, estudantis aí, e participarem disso, e desenvolver as partes técnicas e tudo. Então, muito legal, abraço para todo mundo do Mackenzie, certo? Os professores, a galera toda lá. Mas eu queria começar algo, porque você falou algo bacana de aproveitar as oportunidades. Queria deixar meu recado final aqui. Aproveitar as oportunidades é realmente aproveitar as oportunidades. As suas oportunidades. Não necessariamente se bloquear por olhar as oportunidades dos outros, certo? Nós falamos um cenário da EGEM, não é? Do Mackenzie. Não, Fernando Gal. Quem disse que Gal não ia participar do podcast? Então você tem a Mackenzie, EGEM, um cenário ali positivo, e vocês são privilegiados por terem a oportunidade. Sim. E são merecedores por agarrarem e se dedicarem a essa oportunidade. Com certeza. Tá bom? Então tem um cenário que você que tem a oportunidade, você que tem a oportunidade, você que tem a possibilidade, tá aí. EGEM,
tá aí a universidade, tá aí as áreas possíveis de se trabalhar. Se dedique, porque essa é a sua oportunidade. Então, agarre-a e se sinta um privilegiado. E seja grato por isso. Agora, você tá assistindo aqui isso tudo e falou, pô, legal. É legal falar. Eu trabalho das 7 às 18, Exato. como um lanche, e entro na faculdade às 19, vou até às 23 e chego em casa 1h da manhã. Que EGEM que eu vou conseguir participar? Ou que Exato. empresa júnior que eu vou participar? Que oportunidade que eu vou ter? E eu nem consigo estagiar na área porque eu não posso abandonar o meu emprego em outra área CLT, porque é com esse emprego que eu pago a minha faculdade. Perfeito. Né? Agarre as suas oportunidades. Seja grato porque você já está com essa toda dificuldade, a sua história, você está vivendo a engenharia civil ou outra graduação. Eu vivi um pouco disso. A minha EGEM, meus irmãos, meus amigos, foi na rua. A minha... Cada um tem... A minha EGEM foi ali, andando 40 minutos de um ponto pro outro para economizar, porque o busão que economizava comia o hot dog para entrar, né, no curso à noite, entendeu? Dormindo 3 horas por noite para poder trabalhar, indo para uma obra, não ter computador na obra, tendo que faltar na faculdade para fazer a planilha à noite do concreto, para no outro dia entregar pro engenheiro que ele não queria saber de maneira alguma que se eu tinha universidade, se eu não tinha, se eu era estudante, se eu não era. Essa é uma realidade de mercado. Só que o que eu aproveitei? Quando eu terminei minha graduação, como eu fiz técnico de edificações e engenharia civil, quando eu terminei minha graduação, e eu sou filho de policial militar, de dona de casa, né, sou aqui da periferia de São Paulo, então, para mim era um romper de bolha fazer engenharia civil. Era um romper de bolha. Só que quando eu terminei minha graduação, eu falei, qual que vai ser minha oportunidade? Qual que vai ser meu diferencial? No final, eu vou ter 6 a 7 anos de experiência, de bota na obra, de subindo em balancinho, de vendo os problemas reais. Então eu agarrei as minhas oportunidades. A gente cria as nossas. A gente troca, talvez, ali algumas reclamações, que é bom reclamar, reclama mesmo, tá tudo certo, faz parte. Mas aí ande próximo de outras pessoas que te ajudem, que busquem e faça acontecer. E assim que você tiver outra oportunidade, faça. E as coisas podem acontecer. E aqui estamos, hoje, todos juntos, vivendo isso. Então é possível. Vamos parar de nos auto-sabotar. Já há muita sabotagem externa quanto a nós. E não é só quem não tem essas grandes oportunidades. Às vezes quem tem também pode ter vários problemas que te afastam. Você tá com tempo, meu amigo, sai desse sofá, vai pra EGEM, né? Você não tem EGEM, vai trabalhar. Não tem oportunidade, vai no sábado, vai no domingo, vai à noite, dá seus pulos. Disponível. É LED. Vocês têm que ter o seguinte, ó, lá na EGEM, tenho certeza que vocês admiram as pessoas, os profissionais que têm uma característica LED. É tríade, tudo é tríade, tá ligado? LED, não é LERD, né? Tem pessoas que são leal, ensinável e disponível. Sim. Seja leal, seja ensinável, seja disponível e quem sabe aí logo as coisas vão acontecer. Certo? Vambora? Perfeito. Então, com a Serpol de fundo, nós nos despedimos Contextualizando. desse Big Master Blaster Podcast. Obrigado, rapaziada do Mackenzie, futuros engenheiros civis. Nos encontraremos sempre à casa de vocês. Fiquem à vontade. Você, estudante, vem para Depate. Super bem-vindo. Aqui você paga a meia e já vai começar a receber muito conteúdo de qualidade. Vamos que Show vamos. de bola. Obrigada, meninos. Foi Muito obrigado. muito bacana o nosso bate-papo. Obrigado pela oportunidade, gente. Super legal. Sempre estar em contato, ainda mais com vocês. Super referência. E é isso, gente. Aproveitem as oportunidades. É isso, muito obrigado. Eu acho que 1 ano atrás eu nem imaginaria que eu estaria num podcast, então... Estamos no podcast da Depate. Temos aqui Ceará, temos aqui Rio Grande do Norte. O Brasil Brasil todo se inteiro. encontra aqui. Tchau.